Damos início ao 4º episódio do Espírito Brabo Podcast, no qual falaremos sobre empreendedorismo, relacionamento, viagens e mindset. Eu sou o João. Eu sou a Jéssica e hoje nós vamos falar sobre intraempreendedorismo. Meu Deus, que nome bonito, hein? O que será que vai sair disso? E para isso trouxemos uma convidada super especial e quem vai ler a descrição dela é a minha digníssima noiva, fiel e maravilhosa. Pode ir. Nossa convidada é administradora, gerente de relacionamento e especialista em investimento, minha amiga maravilhosa, Cris. Palmas. Obrigada! Obrigada por ter vindo. Com o nome dela? Mostra Ela seu nome. Cris. Cris, tá, gente? Nossa, foi difícil convencê-la de vir, mas muito obrigada. Oi. Quem assistiu o primeiro episódio, lembra que eu falei da minha primeira terapeuta? Oh. É ela. Minha fonte de inspiração, minha deusa musa. Aí eu já tô ficando sem graça. Bebe mais, bebe mais. Falando, você assistiu o nosso primeiro episódio? Assisti. Assistiu? Assisti todo. Assistiu? Assisti. Você viu que eu te mandei um abraço? Vi. Eu até comentei. Você comentou, né? Eu mandei um abraço pra todo mundo naquele episódio. Temos que trazer todo mundo que eu mandei um beijo, um abraço naquele episódio. E aí, haja episódio. Gente, eu fiquei muito lisonjeada pelo convite. Eu ainda tô engatinhando aí nessa questão que eu acho que é o tema de hoje, mas eu achei muito bacana, me senti muito lisonjeada. Acho muito bacana essa iniciativa de vocês dois, né, assim, casal que inspira pessoas também, né? Então, assim, eu tô muito feliz de estar aqui, embora você esteja falando que eu não viria, mas, assim, é porque eu acho tão bacana que eu falei, gente, é muita audácia minha aceitar. Claro que não. Mas, assim, obrigada mesmo. Pra quem está feliz e lisonjeado sou eu, hein? Do lado de duas mulheres poderosas. Sim, do lado de duas mulheres poderosas. Ai, que Deus! Eu sou tão superior, tão... Gente, que do nada. Eu sou superior. Autoestima é tudo. Para cursos de superioridade e autoestima, Jéssica Antunes. Não, mas eu aprendi com a Cris. Ela que me ensinou. Tudo que eu sei hoje, eu aprendi com ela. Não tô zoando. Gente do céu, aí pronto. Eu vou sair daqui toda flutuando. A gente caminhava 2 horas na Praça da Liberdade, enquanto ela me falava sobre a vida, me ensinando as coisas. Ela que foi abrindo minha mente pro empreendedorismo. Platão e Sócrates. Ficava as duas lá, assim, conversando sobre tudo, refletindo. Aí passava 2 horas de tempo a gente conversando. Aqui as pernas começavam a doer um pouquinho, que a gente tinha papo pra mais gente. Meu Deus do céu. Então, bora lá. Conta um pouquinho sobre você, sua história. Quem é Cris? Quem é Cris? Isso mesmo. Além de terapeuta. Além de terapeuta e poderosa, pseudoterapeuta. superior a nós, meros mortais. Diga. Eu, assim, na verdade, eu me considero uma aprendiz, né? Obviamente, assim como todos nós estamos aqui para evoluir. Então, eu acredito que eu gosto muito de aprender com todas as situações que a vida me impõe. Mas eu não espero as coisas, assim, acontecer. Geralmente, eu busco as coisas, na verdade, no sentido que tem a ver com o propósito, né? Obviamente, conforme quanto mais eu me conheço, que eu fui buscando esse conhecimento, quando a Jéssica fala de terapia e tudo mais, porque, assim, eu sempre, vamos dizer assim, eu vim do interior, num distrito, na verdade, nasci em Salinas, né? Uma cidade do norte de Minas, e fui criada num distrito chamado Ferreirópolis. Então, assim, é uma comunidade, vamos dizer assim, rural, que todo mundo conhece todo mundo chama todo mundo pelo nome. Eu tenho uma gratidão extrema por ter crescido, tido a oportunidade de ter crescido num ambiente assim, que você conhece todo mundo pelo nome, Dona Maria, enfim, todo mundo pelo nome, de cumprimentar como se fosse uma família gigante. Então, isso para mim é muito, assim, enriquecedor para minha história. Só que, ao mesmo tempo, ali na região, então não tinha muitas condições, assim, vamos dizer, diante da minha visão de querer crescer, de independência, como eu falo com a Jéssica, de dominar o mundo. Então, ali, não estava, vamos dizer assim, suficiente para essa busca, para essa ambição de vida, né? Não ambição não de ganância, mas ambição de crescer, de desenvolver, de aproveitar a oportunidade. Que eu sou muito, assim, cristã, muito temente a Deus, não tenho uma religião específica, mas eu sou muito temente a Deus. Então, por exemplo, se for na igreja evangélica, tá falando do evangelho, eu tô ouvindo. Se for na igreja católica, eu tô ouvindo. Então, assim, essa conexão com Deus é muito importante para mim. Então, assim,
eu lá não encontrei, vamos dizer, não encontrei não, né? Tive toda a minha criação, a minha cultura, tudo relacionado ali, mas eu quis ampliar meus horizontes, vim para Belo Horizonte, cheio de crenças, porque quando a gente vem do interior, além da criação, da cultura, da regional, enfim, mineiro já é mais assim, quietinho. Imagina, sei lá, no interior, lá na zona rural, que todo mundo tem uma visão, assim, né, diferente. Então, eu vim com muitas crenças, obviamente, relacionadas à minha criação, enfim, cultural. Quando eu cheguei em Belo Horizonte, eu tinha essa sede de crescer. Só que aí, o que acontece? Eu fui lidando com várias situações em que timidez, insegurança, que é essa parte que a Jéssica falou, tipo assim, eu aprendi com a Cris, eu sou a deusa, eu sou não sei o quê. É porque no sentido assim, para cada objetivo que eu tinha alguma coisa que estava me prendendo, que era uma cobrança, era uma insegurança, era um medo, era um receio. E aí eu comecei a desenvolver, a buscar autoconhecimento para eu entender de onde que estava vindo isso. Por que eu estava assim? Por que eu tinha medo? Por que eu tinha timidez? Então, assim, são várias questões envolvidas, né? Então, assim, mas eu fui identificando que através do autoconhecimento, eu fui identificando as minhas fragilidades, as minhas potencialidades. Sozinha eu vi que eu estava a passo muito lento para o objetivo, para essa ambição de querer ir longe, de querer aproveitar. Quando eu falo para vocês assim dessa eu toquei no assunto da conexão com Deus, no sentido assim, se eu tenho uma vida que Deus me deu oportunidade, na Bíblia fala granjeai os talentos. Então, para eu saber os talentos que eu tenho que descobrir quais são eles para que eu possa desenvolvê-los e fazer valer a pena e evoluir essa oportunidade de estar aqui, que é uma dádiva para nós, seres humanos. Então, quando a gente enxerga, se conhece, você começa a entender qual que é o seu propósito, na verdade. Então, tudo que vai acontecendo, eu vou identificando como oportunidade de crescimento, de conhecer mais, de me conhecer mais e de, possivelmente, desenvolver os talentos que eu acho que todos nós temos, mas que a gente precisa ter esse tempo, tentar se conhecer, se expor para identificar qual que é o talento que eu tenho. Porque tipo assim, alguma coisa a gente tem, mas a gente tem que saber o quê. E aí, eu acho que se colocando em situações que eu brinco com a Jéssica, que a gente rolava papos e mais papos e mais papos, porque eu falava assim, eu vou me desafiar, vou me expor. Eu vou sair sozinha pra eu ver como que eu me sinto quando eu tô no ambiente sozinha, sem depender de ninguém. Eu vou fazer alguma coisa pra eu ver naquela situação o que aquilo vai me despertar. E aí, experiências. A gente brinca, vamos dominar o mundo, vamos fazer não sei o quê, vou viajar sozinha. Como que eu me sinto quando eu faço isso? Ou então, eu tô no trabalho, entrei, e aí você sente insegurança. Enfim, tem pessoas que têm mais habilidades que você em algum aspecto, e provavelmente, como já tem aquela parte desenvolvida, ela vai deslanchar mais rápido que você. Então, é a questão do autoconhecimento. Enfim, você me perguntou, fale de crise, e eu tô aqui sozinha conversando. Pode concluir seu raciocínio. Não, mas assim, o que eu quero dizer, assim, eu sou uma pessoa que busco evoluir, que busco agir de acordo com o meu propósito de vida, que é assim, ser feliz. Eu acho que é ser feliz, fazer diferença na vida das pessoas de forma positiva. Então, seja no meu trabalho, seja com os meus amigos, seja com a minha família, eu acho que quanto mais feliz eu estou, quanto mais eu me sinta bem, mais eu consigo expressar e auxiliar as pessoas que estão ao meu redor. Seja os meus colegas de trabalho, a minha família, os meus amigos, os meus clientes. E por aí vai. Enfim, uma eterna aprendiz. Então, eu tô aqui, pra mim, isso aqui é uma experiência muito bacana, que eu falei com a Jéssica, vai trazer 500 traumas à tona. mas eu vou. Eu vou. Não, perfeito. Mas você falou, né, que você em Ferreirópolis, uma cidade, né, um distrito rural, um povo, uma mentalidade mais diferente. Quem foi sua inspiração pra você ter esse sentimento de, não, eu quero sair daqui, isso aqui é pouco pra mim, sei lá, vou fazer administração, vou fazer
tal coisa, que eu quero crescer, eu quero ser isso. Quem você acha, assim, quem foi seu modelo que te inspirou a ter esse espírito empreendedor, né? Porque apesar de você não ter seu negócio próprio, você tem muito esse espírito empreendedor, que é o tema de hoje. Para falar para as pessoas que ser empreendedor não quer dizer necessariamente que você vai abrir um negócio e ser dono do seu negócio. É o espírito mesmo. Quando foi que você viu que isso estava desperto em você? Quem foi sua referência, assim? Olha, desde criança, meu pai, meu avô paterno, ele foi empreendedor, e um empreendedor de sucesso, vamos dizer assim, nas condições e lá na nossa região, né? Começou com muito pouco e lá, considerando muito pouco, ele chegou num patamar muito bacana, né? De referência, de sucesso. E sucesso não só questão financeira, de negócio, de ser... Né, que o empreendedor, ele visualiza e consegue colocar em prática, né? Ele visualiza, ele tem um sonho, ele tem um projeto, estou enxergando essa oportunidade e corre atrás para fazer acontecer. Então, ele fazia as coisas acontecerem. O meu pai, devido ao meu avô ter empreendido e ter negócios relacionados à área rural, o meu pai também atuava nessa parte rural, né? Eles tinham uma fazenda, assim, tinha umas terrinhas, vamos dizer assim, lá no interior. Então, o meu pai, ele nunca teve, por exemplo, carteira assinada e essas coisas. Ele atuava como empreendedor, né? Ele é técnico agrícola lá na nossa região, tem uma escola agrotécnica federal, que agora é Instituto Federal, enfim. Mas, assim, ele estudou lá, então, para atuar no campo, que era onde o pai dele já empreendia. Então, ele não quis, vamos dizer assim, sair, ele quis permanecer ali e empreender. Então, dali eu vi que não era essa questão de... Ele todo dia levantava com aquela maior determinação e ia, né, para a roça, enfim, para executar, criar algum negócio ali, lavouras, enfim, atuar, leite, não sei o quê. Então, já tinha essa questão, mas eu acho que essa veia de empreendedorismo, de iniciativa, de falar, eu quero fazer, desde criança eu sempre tive muito isso. Então, assim, eu quero uma coisa, eu vou dar meu jeito e vou fazer. Eu era muito parecida quando eu era criança e tudo mais. Então, se minha mãe falasse assim, eu queria mostrar que eu sabia fazer as coisas e queria fazer bem. Meu pai plantou uma lavoura de abóbora. Eu queria que ele trouxesse a abóbora para eu vender aquelas abóboras e pegar o dinheiro para mim. Então, por exemplo, ele fazia queijo. Eu queria aprender a fazer queijo, porque aí eu falei, não, desses queijos aqui não vai dar um queijo grande, vai sobrar uns pedacinhos, vai fazer uns queijinhos. Esses queijinhos vão ser meu, vai ser minha renda. Então, assim, e meu avô, né, tem uma referência muito forte dele também, obviamente, né, considerando esse cenário todo, ele sempre contava histórias, porque quem é empreendedor, né, de sucesso, então é gratificante ele olhar por todos os desafios, por todas as experiências e falou, apesar das dificuldades, eu não foquei nas dificuldades, eu foquei na solução e eu consegui o resultado. Então ele vivia contando várias histórias, tipo assim, que o cara tinha uma galinha, e que aí a galinha botava ovos. Quando a galinha teve vários pintinhos, vendeu os franguinhos e tal. Aí ele foi e comprou uma porca. E essa porca cresceu e teve vários porquinhos. Vendeu essa porca com esses porquinhos e comprou uma bezerra. E a bezerra foi tendo filhote. E é assim que ele vai mostrando que as coisas acontecem... passo a passo, começa pequenininho, e se você tem essa visão de empreender, de falar, a partir disso daqui eu posso fazer isso e aquilo, eu vou começar, o importante é começar. Então, ele vivia contando essas histórias para nós, histórias assim, de experiências que ele já teve, e que, por exemplo, não adianta você ficar competindo com alguém que tenha um recurso a mais que você, porque sempre vai ter alguém que vai ter um recurso a mais que você. Então, se você ficar sempre comparando com alguém, você nunca vai estar satisfeito, porque sempre vai existir alguém que vai ter aí ele dava o exemplo do tênis. Se você tem o seu tênis, ele está servindo para você. Mas se você for comparar com o outro, achando que o seu tem que ser melhor, sempre vai aparecer outra pessoa que tem um tênis melhor do que o seu, alguma condição melhor do que a sua. Frente, então, você nunca vai ficar feliz. Então, assim, meu avô, para ter esse empreendedorismo e ser de sucesso, então ele vivia contando várias experiências dele também, que ia aguçando na gente. Então, assim, tinha toda essa questão. Mas, além de tudo, você fala assim, de sair lá da minha cidade, perto da minha família e tudo mais,
meu pai sempre nos incentivou a estudar. Ele falava assim, vocês têm que estudar, porque o que dá futuro é o estudo. E ele era muito dedicado, assim, na escola, quando ele estudava, e ele vivia cobrando a gente, tipo assim, a tabuada. Ele cobra a tabuada de todo mundo, as crianças que ele nem conhece. Aí conhece, assim, que ele como as menininhas falam assim, não passa naquela rua não, que ele vai tomar tabuada de você. Então, assim, ele vivia, tipo assim, pra incentivar a gente a estudar e assim, e ser independente. Então, eu já tinha uma veia independente. Pra quem acredita, por exemplo, eu não acredito em horóscopo, mas as características de quem é de Áries tem muito a ver comigo. Então você é Satanás. Não, eu sou um anjinho. Mentira, gente, quando eu tô de TPM, eu não posso falar nada. Minha cara já diz tudo quando eu tô de TPM. Mas assim, de ter iniciativa, de ter um pouco de liderança, de querer fazer as coisas acontecer, de ter coragem. Mesmo com timidez, com insegurança, que é o que eu falei que eu tinha. Quando eu vim pra cá, você tem que ter coragem pra você sair ali do seu nicho, de você sair ali daquele mundinho, no né? meu mundo ali e ir pra frente. Então, eu tive apoio de primos, né, que já moravam aqui, mas ainda assim, você falar, não, eu vou e eu quero muito. E eu não quero pouco, eu quero muito. E eu sei que eu tenho capacidade. E eu sempre brincava assim, eu não sei como, mas eu quero muito ser uma pessoa de sucesso. Uma pessoa de sucesso, uma pessoa que veio, como eu falo, que eu tenho a vida. Deus me deu essa oportunidade. Eu tenho saúde, tenho condições de ir atrás. Então, por que não? E eu quero, aí eu brinco, falo assim, gente, se eu quiser ser a presidente da República, se eu falar para você que eu vou traçar um plano, pode demorar muito, porque eu tenho várias questões limitantes, que são as crenças limitantes que a gente tem, de criação, de traumas, enfim, de várias questões. Mas se você tem um propósito, pode demorar, mas a gente consegue desenvolvendo. E foi isso. Eu quero ser uma pessoa, assim, ser feliz e ser uma pessoa bem desenvolvida, uma pessoa de sucesso, uma pessoa que deu certo, né? Então, assim, graças a Deus, considerando os princípios da minha família, tanto paterna quanto materna, assim, é uma coisa que eu tenho uma gratidão, que são muito temente. A família da minha mãe é muito temente a Deus, então eu trago muito isso, né? Dessa espiritualidade, para mim, é fundamental. Atrelada à inteligência emocional. Então, eu fui buscar espiritualidade eu sempre tive, né? Desde criança, eu vivia indo pra igreja, orando, e, enfim. Mas a inteligência emocional eu tive que buscar. E assim, quando a gente fala de empreendedorismo, eu acho que um dos pilares mais importantes é a inteligência emocional. Então, chegou uma época, por exemplo, eu sozinha, viu, gente? Conversando, o podcast é meu. O podcast é meu, liga aí, vão me ouvir. Espírito Cris. Espírito Cris, ó, aqui, ó. Vou falar meu @, vocês me seguem lá. Não, mas você tá concluindo o raciocínio, pode falar. Então, assim, quando... Deixa eu só pedir mais uma cerveja. Produção! Cerveja! Essa produção é muito simpática. É muito a produção simpática. Um parênteses antes da gente entrar em inteligência emocional, pra gente falar um pouco sobre propósito. Tem algumas coisas aqui que vai passar na minha mente, eu preciso já falar. Sim. Tem uma frase, um ditado em latim, que é o ex nihilo nihil fit, que é nada vem do nada. Sim. Então, por exemplo, tem um átomo lá. A cerveja aqui chegando. Obrigado, viu, produção? Ó, produção, ó. Então, tem esse ditado. A gente veio pra esse mundo com um propósito mesmo. Sim. Então, tem algumas pessoas que falam, não, mas você cria seu propósito, o propósito ele já nasce com você, já é inerente. Como mas achar não importa, o propósito, você precisa ter um propósito. E aí vem aquela outra questão. O meu tá quase. É mais aí? Só um pouquinho. É porque ela ficou falando, deu tempo de beber, não, hein? Eu não deixo não, viu, gente? É só eu. Então, no livro Liderança e Propósito, muito bom, recomendo, ele faz uma comparação com o time de futebol, já que a gente tá falando de empresa. Sim. Já leu esse livro já? Não. Liderança e Propósito? Vou ler, Dei viu? pra você de presente. Você ainda não leu? Pode emprestar para a amiga. Oportunidades disfarçadas, que ela me deu muito bom também. Recomendo também. Muito bom. Então tá lá um time de futebol. Tem um goleiro. Qual que é a função do goleiro? Pegar a bola. Defesa, né? Pegar a bola. Uhum. Ou seja, ele vai ser recompensado quantos mais bolas ele, né, defender. A função do atacante, qual que é? Eu já não sei. Vai pra cima ali. Quanto mais gols ele fizer, melhor ele vai ser recompensado depois. Então, o que seria melhor pro time? Se o time ganhar de, 8-4 ou perder de 2-1? Depende. Depende. Pro goleiro, seria o de 2-1. Por quê? Porque ele tomou menos gols.
Pro atacante, seria o outro. Sim, Mas sim, porque ele morreu mais, enfim. O que seria o melhor para a empresa? O time ganhar. Então, o time todo ganhar. Então, dentro desse mundo aqui, dentro de uma empresa, de uma família, um sistema familiar, relacionamento, não importa se em algum momento você vai ter que fazer sacrifícios, porque você vai ter que lutar por um propósito maior, que vai além de você. Então, o propósito não está relacionado só a você, mas algo que vai além de você. Sim. Então, por exemplo, meu propósito hoje, ensinar alguém idioma? Não. Vai muito mais além disso. Então, a pessoa vai conquistar o que ela quer, os sonhos, trabalhar com sonhos para ela conquistar, ajudar outra pessoa. Então, é um propósito que vai além disso. Mas como encontrar o propósito? Aí, a gente vai discutindo que vamos ver o que sai. Como encontrar o propósito? Como você encontrou o seu propósito? Vamos falar assim, como cada um de nós encontrou nossos propósitos. Eu não encontrei o meu. Finalizou. Obrigada, até o próximo episódio. Segue lá. Então vai, começando por Cris. Eu acho bacana, no meu ponto de vista, né? Enfim, eu acho que é quando, como eu falei para vocês, a busca do autoconhecimento. Então, quanto mais você conhece, e tudo que acontece com a gente é uma oportunidade da gente se conhecer. Então, voltando à parte da espiritualidade, na Bíblia fala, né, aqui a Jéssica até tatuou nela, que se chama em tudo dai graça. Se a gente souber utilizar isso de fato, toda experiência, seja ela boa ou ruim, ela é uma oportunidade de crescimento. Se você tiver um olhar de acolher aquilo que está acontecendo com você. E é através dali que você vai olhando, o que isso pode me dizer? O que isso quer me dizer? Porque se a experiência não foi tão boa, qual foi a minha responsabilidade com relação a isso? Agora, se a experiência foi muito bacana, qual que é também a minha responsabilidade? Por que isso está me fazendo vibrar tanto? Isso me faz bem. Então, gostei disso daqui. E aí você vai, vamos dizer assim, você vai alimentando aquela gostei você disso. Vai sentindo. Eu quero mais disso. Exato. Agora, não me fez tão bem. Não me fez bem, isso me fez muito mal. Por quê? Você não pode simplesmente, eu acho, no meu ponto de vista, bloquear aquilo e falou, me fez mal, dependendo, obviamente, do cenário, do contexto. Não quero saber, não quero olhar e me afastar. Eu quero esmiuçar e entender por que aquilo me faz tão mal. Eu que estou permitindo, entendeu? Então, por exemplo, sou eu que estou... Por que isso está crescendo tanto? E às vezes as coisas acontecem. Não que eu falo que você tem que ficar focado no que te faz mal, mas tentar entender por que aquilo me faz mal. E aí, eu acho que quanto mais você vai entendendo, se isso não me faz mal... Aí eu entendi o porquê, então não quero isso. Porque eu já entendi que isso não me faz bem. E isso aqui me faz muito bem. Então, eu quero mais disso daqui. Até que você, ao ir tendo essas experiências, e se expor a experiências, né? Seja no trabalho. Então, eu acho que... Eu não vou falar, eu tô falando nessa parte aqui. Eu acho que depois a gente foca mais na questão lá das perguntas de por exemplo, como que eu identifiquei, né, mais o meu propósito, por exemplo... no trabalho. Eu tenho um propósito de vida, mas como que eu associo? Eu falo na questão de experiência, de ser identificando o quê? Como eu tenho um propósito de vida, mas como que eu vou associar o meu propósito de vida dentro do meu trabalho? Por quê? O meu propósito, se ele não estiver alinhado com a missão e a visão da empresa, por exemplo, eu vou ter um impasse ali, eu vou ter uma questão ali de princípios que vai chocar. Então, ou eu vou estar me traindo, ou eu não vou estar dando o resultado que a empresa espera. Então, isso daí te faz refletir. Eu tô alinhada com o meu propósito? Então, assim, alinhada com o meu propósito, com o que me faz bem? Tá tendo um choque aqui, eu tenho que entender o porquê. Porque eu não tô conseguindo produzir. Vamos dizer assim, eu não tô conseguindo entregar o que a empresa tá me pedindo. E se eu entrego o que a empresa tá me pedindo, eu não tô indo para casa dormir feliz. Então, assim, onde que tá, por que tá causando isso? Então, onde que é que eu... como que eu posso identificar uma forma que eu consiga conciliar o meu propósito, os meus princípios, né? Já no caso que a pessoa ainda não identificou o propósito ali, ou então, enfim, não soube ainda identificar como que vai... o que vai fazer ela bem, o que vai fazer ela feliz ali naquele ambiente, ela não sabe ainda. Por isso que eu falo de autoconhecimento. Então, por que eu tô entregando resultado, mas eu não tô indo embora feliz? Eu não tô colocando a cabeça no travesseiro tranquila. Por que eu tô indo feliz, tô indo leve para casa, mas eu não tô entregando também o que foi me solicitado. Quem me contratou queria que eu fizesse isso e eu não tô conseguindo fazer.
porque tenho, e eu tô falando isso com vocês, porque foi o que eu já vivi, eu tive esse conflito. Então, eu tentava compensar, por exemplo, a não entrega de resultado, vamos dizer assim, de vendas, compensando ali na agilidade operacional. Olha, eu não tô vendendo, porque a forma que eu vou fazer isso daqui não tá, e pelo que eu tô vendo, como que acontece, não tá alinhado com meus princípios. Então, os meus princípios, nesse ponto, são inegociáveis, porque eu prefiro dormir tranquila. Não que eu tenha que fazer errado. A questão é o seguinte, eu identificar como que eu posso conciliar essas duas coisas. Então, não é porque também a empresa é uma coisa que a empresa está errada ou alguma coisa, não. Eu também tenho meus paradigmas. Então, às vezes, por não entender quais são os meus paradigmas, eu estava enxergando a empresa como se ela fosse uma vilã, entendeu? Uhum. Então, assim, ela não era vilã. Era um paradigma meu que estava impedindo que eu enxergasse qual que era o propósito. Porque toda empresa, a finalidade dela é gerar riqueza, é gerar lucro. E, consequentemente, isso vai gerar emprego, vai gerar a economia do país. Então, assim, aí eu comecei a raciocinar. Olha, eu estava muito assim, no extremo. Ou eu vou feliz, ou então... Aí eu comecei enfim, eu comecei a me questionar. E eu não entregava. E as pessoas chegavam... E, para mim, essa empresa, né? Quando a gente fala de intraempreendedorismo, é a gente dentro, né, da empresa ali, atuando com a visão de proatividade, de liderança, de autonomia, de falar assim, eu vestir a camisa e eu vou entregar o que você está me pedindo. Então, eu sempre tive muitas características de empreendedora. Só que, por exemplo, essa iniciativa, essa vontade de fazer acontecer, eu fazia de uma outra forma. Não, já que eu não vendo, eu vou agilizar o máximo possível, tornar eficiente de uma forma que eu dê tranquilidade para quem venda fazer o melhor trabalho possível. Então, o que eu puder ser eficiente, por exemplo, já que eu não tenho essa habilidade de fazer isso, não consegui desenvolver essa habilidade ainda, depois que eu fui identificar, porque foi por causa de paradigmas meus, eu tentava compensar de alguma forma. Então, aí, de certa forma, eu ainda estava sendo empreendedora. Eu estava visando o resultado, mas de uma forma mais no operacional, na eficiência operacional, e não na parte comercial. Porque, para mim, a parte comercial ali seria, naquela visão de preconceitos, era algo que estava indo contra o que eu acreditava. E aí... Depois de muito... Então, assim, eu via pessoas que chegavam depois de mim e que já tinham aquela habilidade na área comercial e que não tinham essas crenças limitantes sendo, não é promovidas, mas tendo reconhecimentos muito antes de mim, que já tinha tempo que estava lá. Mas, ao mesmo tempo, eu entendia que a empresa, para mim, era uma escola. Enquanto para mim, o que me motiva é eu estar num ambiente que eu estou evoluindo de alguma forma. Ela está tirando de mim alguma coisa. Então, assim, está me fazendo crescer. Se ela tá me dando dinheiro, não tá me fazendo crescer, mas tá me dando dinheiro ali para que eu consiga desenvolver alguma habilidade ali fora, eu vou dar o meu melhor ali para ela. Não é aquela coisa que eu falo assim, eu vou continuar aqui para sempre, meu sonho é sempre permanecer aqui. Mas eu vou dar o meu melhor. Essa empresa tá me propiciando isso para que eu consiga determinado sonho e tal. Mas é muito gostoso quando você tá naquela empresa, você enxerga ela como assim, nossa... Eu posso crescer. Essa empresa aqui, para mim, é uma escola. Todo dia eu tô apanhando no sentido dessas experiências, assim, de quebra de paradigma, de todo dia você olhar para você e uma experiência que você tem ali tá te colocando o dedo na sua ferida e você fala, por que isso está doendo? Então, essa empresa, para mim, que é a que eu tô até hoje, porque eu vejo nela esse crescimento mesmo. Não só ela me propicia benefícios financeiros, como oportunidade de carreira, se eu quiser, né, na parte, como a gente está falando de intraempreendedorismo, né? Mas eu posso construir uma carreira ali visando criar formas diferentes de alcançar resultado, executando de formas diferentes, criar estratégias dentro da área que eu estou atuando, inovar, liderar, enfim, são várias formas que eu tenho de empreender dentro da área que eu estou, que não seja minha, que não seja a empresa que eu tenho, meu CNPJ. Mas se você me contratou, eu quero mostrar para você que, nesse caso hoje, como eu sou gerente de relacionamento, gerente de contas, a empresa que eu trabalho confiou a mim o seguinte, olha,
toma X clientes aqui, você tem um resultado. Você tem que desenvolver esses clientes aqui, a gente tem que ter crescimento, a gente tem que aumentar resultado, a carteira é sua. Então, eu vou empreender ali. Eu quero caçar. Caçar, gente, ó. Caçar, pesca. Eu vou procurar uma forma. Idade das cavernas. Eu vou procurar uma forma. Eu vou caçar no mato. Uhum. Eu vou procurar uma forma de entregar o que a empresa me pediu. Da mesma forma, o meu tá cheio ainda que eu tô falando. Ela não bebe, tá com medo de ficar bebendo. Mas é uma coisa interessante. O empreendedorismo, para quem não entendeu ainda, é você empreender dentro de outra empresa. Que é, primeiramente, 2 pontos. Sempre você vai estar no trabalho de servir alguém. Sim. Sempre. O empreendedor, o CEO, o trabalhador, o colaborador, todo mundo. O trabalho de todo mundo é servir alguém. Sim. Então, esse daí é o primeiro ponto. Segundo, por exemplo, vamos pegar o cara mais rico do mundo hoje, que é o Elon Musk. Uhum. Elon Musk hoje, ele não tem 100% de participação nas empresas dele. O maior que ele tem, acho que é no Twitter, que ele comprou por, acho que 86%. Mas nas outras, ele tem, acho que tem uma lá, que não lembro se é a Tesla ou na SpaceX, que ele tem abaixo de 50%. Uhum. Então, o importante não é, não, eu preciso empreender, eu preciso ser o dono da empresa. Não necessariamente. Não. Você pode empreender dentro de outra empresa. Tudo isso vai depender do quê? Do propósito. Exatamente. Se você não tiver um propósito, você pode estar na melhor empresa do mundo. Você pode estar na NASA. Você não vai pra frente. Não vai. Não vai. Não vai. E eu já vi assim, né? Eu te cortando. Porque lá no meu trabalho, eu ficava observando. E às vezes, quando você tem uma visão muito assim, alinhada com o seu propósito... Enfim, ainda não tinha chegado no meu propósito. Ainda não tinha. Eu tô falando aqui na parte que eu ainda não tinha identificado meu propósito. Mas depois, quando você consegue acessar, você vai vendo que as pessoas que não têm, eu brinco que para cada solução, ela arruma 10 problemas. E não ao contrário. Né? Porque a pessoa que é empreendedora, na verdade, eu acho que o foco dela, um empreendedor de sucesso, né? Porque tem muitos empreendedores que criam um negócio, mas não sabe depois administrar, enfim. E aí, não faz segue. Ali na intuição, né? Não estuda, não busca desenvolvimento. Não tem um planejamento, né? Todo empreendedor, não necessariamente é um empresário, e nem todo empresário não necessariamente é um empreendedor. Exatamente. Então, assim, quem é empreendedor de sucesso, para cada problema ele acha solução. Ele vai procurar, pode ser a coisa mais difícil que tem, ele vai procurar uma forma de achar uma solução. E é muito difícil de não achar. Porque de uma forma ou de outra, assim, dentro, lógico, do que é bom, enfim. Né? Depende também, né? Cada um com o seu propósito. Eu não sei se a pessoa tem um propósito bom ou um propósito ruim. Mas, assim, acha a solução. Agora, quando a gente não está alinhado com o nosso propósito, com o nosso bem-estar, assim, com a nossa visão, né? Enfim, tudo é culpa dos outros. Você nunca chama a autorresponsabilidade. E eu acho que o empreendedor, ele chama para você, ele chama para si que assim, ó, isso aí vai acontecer por minha conta. Até porque é uma responsabilidade gigante. Você chamar para você uma responsabilidade de você criar um negócio, executar, investir tempo, investir dinheiro, correr risco, seja, enfim, estresse, sugar sua inteligência emocional, enfim... Você tem que ter... Você tem esse senso que tudo depende de você. Não tudo, obviamente. Mas boa parte, você sabe que é como você vai... Né, tem a ação de ir pra cima fazer acontecer, ou como que você se comporta quando algo acontece. Porque você tem que ter uma ação. Você não pode acontecer, pronto, acabou minha vida, assim, enfim, você senta ali e fala, pobre de mim, a culpa é do Brasil, a culpa é da política. Lógico que tem os fatores que vão influenciar, tem muitos fatores externos. Mas quem é um empreendedor de sucesso, ele busca uma forma de driblar. Essa foi a primeira lição que eu aprendi com a Cris. E, cara, quando ela falava isso comigo, minha mente estava muito atrasada, mas me dava uma raiva. Que ela falou assim, não, eu ficava reclamando da vida, nossa, mas é por causa disso, é por causa da minha mãe, é por causa o pai tá uma merda. Era culpa de todo mundo. Ela, não, mas você tá aí porque você se colocou aí. Eu falei, eu não me coloquei aí, não. Não, você tá se colocando nesse lugar, eu não tô me fazendo de vítima. E ela ia falando as coisas assim, sem dó nem piedade. Eu não tenho dó, gente. Eu ia ficando com uma raiva. Eu não quero estar nesse lugar. Tudo que eu mais quero é sair daqui, ter algo diferente. Ela,
Não, você tá se fazendo de vítima. Eu não tô. Mas você já pensou? Parou pra pensar aqui, não sei o quê, não sei o quê. Gente, na época, tipo assim, dava muita raiva dela mesmo. Só que, cara, eu falei assim, obrigada. Porque, tipo, faz todo sentido. Eu colocava culpa em todo mundo, mas nunca era porque eu não estava dando melhor, ou porque eu não estava estudando mais. Era sempre culpa do outro, do externo. Então, a partir do momento que eu comecei a entender que era responsabilidade minha, não culpa, né? Porque culpa é diferente. Você é responsável pelo que você faz. Sim. Então, aí, tipo, foi aí que a chave virou. Por isso que eu brinco que a Cris foi minha primeira psicóloga, Ai, assim. gente. Porque ela que plantou a sementinha. Plantou a assim, sementinha. Assim, a pessoa fica com ódio de mim, depois passa, mas né? o ódio é... Eu não queria ser o ódio amiga dela mais, O ódio não. é temporário, o resultado é pra sempre. E como a Cris é uma pessoa religiosa, ela vai entender. Jesus, quando tava lá com Lázaro faleceu. Aí ele foi lá, tava com os rapazes lá, e tava lá uma pedra, né? E ele tava lá, o Lázaro lá, falecido lá dentro. O que ele falou? O que Jesus falou nessa hora? Jesus poderia muito bem ter pego lá os seus poderes, entre aspas, ter tirado aquela pedra lá com a sua força e tal. Mas o que ele fez? Retirem essa pedra. Ele pediu para as pessoas retirarem. Isso. Ou seja, o que isso quer dizer? Deus não vai fazer o que é possível para nós. Então, tudo que é possível para nós, a gente tem que estar lá arcando com essa responsabilidade e tudo, a gente tem que ir lá e fazer. Agora, o que foi impossível é com ele. Exatamente. Só que você chegou num ponto, a gente não pode João. sentar aqui, não, Deus está comigo, Deus vai fazer tudo. Não, cara. Se fosse isso, Jesus ia lá, não, eu vou te retirar essa pedra aqui, eu vou lá, vou ressuscitar o Lázaro. Ou seja, quem que fez o papel do impossível? Jesus, que é ressuscitar. Nossa, eu acho que você colocou de uma forma muito bacana, que é exatamente isso mesmo. Sim. Sabe, assim, e é bacana que essa colocação que fica para as pessoas entenderem de fato também, porque às vezes a gente nessa parte que a Jéssica falou da autorresponsabilidade, às vezes a pessoa fala assim, mas Deus vai me ajudar. Aí o tempo todo, não, eu tô orando, Deus vai me ajudar. E aí não faz nada. Não vai fazer nada. Outro exemplo, a gravidade. Eu tô aqui, a gravidade tá agindo sobre mim. Você tá num prédio, você olha lá. Você não vai cair de lá se você não pular. Só que a gravidade vai agir com você. Se você pular, a gravidade vai estar lá com você te ajudando a cair. Só que se você não fizer nada, a gravidade não vai te puxar lá pra baixo. Não façam isso, tá, gente? Não façam Vamos isso. Cuidar da nossa inteligência emocional. Não pulem dos prédios. Vamos olhar com carinho e amor para nós. Pra você que acredita na Terra plana e não acredita em gravidade, esse programa não é pra você. Eu não entendi. Tô rindo, mas entendi. É piada de nerd, eu também não entendo. Mas beleza. Mas aqui. Jéssica é boa. Mas tu dá mosca aí nessa Piada cerveja. de Não, tô nerd. bebendo. Produção, cerveja? Valeu. É nóis. Mas aqui é isso que você tava falando de... Como é que se diz? Não, da Jéssica, eu tava falando, que a Cris eu não queria ser amiga dela e tal. Mas eu falo, às vezes, de uma forma... Não, eu falei brincando, né? Não, porque... sim, não, mas eu falo mesmo. Fui falar com a minha irmã também. Ela falou assim: Então não, eu vou mas carregar esse fardo eu não pra vou, mim. eu não vou pegar essa responsabilidade pra mim, não. Se for, eu fui falar com ela que uma coisa que tava acontecendo. Ela falou: não, mas isso aí é pesar demais. Se for culpa minha, não é culpa, né? Se eu também tiver ação. diferente. Mas aí também ela tá na mesma situação de entender. Entendeu da mesma forma que a Jéssica. Mas ao mesmo tempo que eu sou muito dura de falar, às vezes, que eu falo de uma forma muito clara. Eu sou assim, atrevida, eu sou direta, eu não fico fazendo rodeios. Então, às vezes, assim, as pessoas meio que assustam, né? Aí, gente, é Áries, tá? Vocês desculpem. Não mas sou isso... eu, é o meu signo. A culpa é do signo. Mas eu acho que se você não fosse direta e clara, eu acho que eu estaria ainda me lamentando, chorando as pitangas, que, ai, nossa, mas é isso que bom. tem pra mim mesmo. É se porque, às conformar, vezes, assim, né? não é porque eu quero, é porque eu sou muito transparente. Então, às vezes, tem coisas que eu não... tipo assim, eu tô falando, mas ela não tá enxergando. Vou falar. Não vou falar com entrilho, não vou fazer rodeios, não. Eu já falo, e não é por exemplo, assim... eu tô querendo te prejudicar. Muito pelo contrário, eu quero que a pessoa enxerga. Mas, assim, eu vou te falar de uma forma muito clara. Aí as pessoas... Nossa Senhora. Mas, você assim, me ama ou você me odeia? Mas, ao mesmo tempo que eu falo, dou pá, eu também falo muito da questão do amor. Que a Jéssica fala assim, eu sou deusa absoluta. Porque, Deusa assim, do Egito. com o tempo, com as experiências, né, que a gente vai tendo, né, e essa cobrança que eu falei, que eu fui identificando, qual o ponto que não tá legal? Por que isso tá me atrasando? Por que tal pessoa já chegou e tá numa posição
né, mais favorável que a minha em alguns pontos. Então, eu fui identificando que eu me cobrava muito. Então, assim, seja você aí, né? Olha, eu olhando para a câmera, na parte de... Seja dentro da empresa, ou seja na sua empresa. A gente precisa... olhar para nós, né, como eu já tinha falado, mas também, assim, eu me cobrava muito. Só que a gente não é perfeito. Então, a pessoa que, pelo menos, toma a atitude de, tipo assim, tudo depende de mim, você ter esse passo. Olha, depende da forma que eu vou agir. Se uma pessoa te trata mal e você está aceitando, a responsabilidade é sua de aceitar. Não que a pessoa... Você vai falar, vou conviver, alguma coisa. Mas você está permitindo. Se está sendo uma coisa recorrente, é a pessoa que está agindo. Mas se você está aceitando, você também está tendo uma ação, você está deixando. Então, você está ali com ela, você está permitindo. Não então, você não está se posicionando. Mas, assim, tem essa questão, né, que a gente pontuou da autorresponsabilidade, mas tem também de olhar para a gente com um olhar de carinho. Porque eu acho que empreender não é fácil, agora eu estou falando não só em questão de intra, né, mas... Para quem tem aquela responsabilidade CNPJ mesmo, vamos dizer assim, né? De ter aquela responsabilidade, de ter funcionário, né? De ter aquela coisa toda, aquela pressão psicológica de entregar ali a tempo e a hora que o cliente, enfim, que você combinou e tudo mais. Então, às vezes, as coisas não vão sair exatamente da forma que a gente quer. E quando a gente tem uma autocobrança muito forte, isso, na verdade, a gente quer um perfeccionismo, e isso atinge muito o nosso emocional, e nos bloqueia, né? Às vezes você tem ali, quando você tá... Quando eu prezo assim, se eu for falar para vocês assim, antes de quando o governo, qual que é o problema do Brasil? Qual que é não sei o quê? O que você investiria? Eu falaria assim, autoestima. Não tô falando assim, como política, alguma coisa, não. Mas é autoestima. Nós temos uma autoestima muito baixa. Tem vários fatores, né? Que vão históricos e tudo mais, mas de criação. Eu brinco com a Jéssica que a gente vai dominar o mundo. Lá no meu trabalho, eu fico o dia inteiro... Vamos vencer! Porque, sabe, assim, quando a gente tá quando você tem autoestima boa, o cara que criou a luz, o cara que criou o avião, se ele não confiasse nele e acreditasse no potencial dele, tinha 1000 pessoas falando, isso não vai dar certo. Onde que você vai conseguir fazer uma coisa, esse trambolho voar? Onde uma coisa que vai gerar luz se não seja, por exemplo, o fogo ali? Então, por exemplo, tem várias pessoas que vão te falar, isso não vai dar certo. Só que se você tem autoestima de falar, eu confio em mim, eu vou tentar, eu vou achar uma forma, eu vou fazer acontecer, assim. Eu tenho que estudar mais? Eu tenho. Não, isso aqui não tá dando certo, não. Eu não tô usando esse material. Obviamente, você não vai tentar fazer a mesma coisa do mesmo jeito, porque aí também já é outra palavra, né? Que eu não vou falar, né? Começa com B. Termina com O. B-U-R-R-O, pra quem não entendeu. Mas, assim, é o seguinte, é procurar caminhos diferentes. Você tentou o caminho, você tá querendo chegar em tal lugar. Mas você tentou de uma forma, não deu certo, aí a pessoa vai vir. E você já tá ali, né? A primeira vez, a segunda vez, a terceira vez. Ou já não tá rolando, não vai dar certo. Aí chega as outras pessoas, nossa, você ainda tá tentando isso daí? Mas se você vai por caminhos diferentes, vai chegar uma hora, o Thomas Edison e tal, vai chegar uma hora que a coisa vai acontecer. Mas se você fizer coisas diferentes para chegar a resultado, outro resultado. Agora, se você fizer a mesma coisa, obviamente, comendo o resto aqui é mineiro. Então, tipo assim, não vai chegar no resultado diferente. Você vai fracassar, porque você tá fazendo o mesmo caminho. Aí você tá sendo repetitivo, né? É a frase do Einstein, né? Insanidade é continuar fazendo a mesma coisa e continuar... Do mesmo jeito, né? Exatamente. E esperar resultado diferente. Exatamente. Só que você tá fazendo a mesma coisa. Mas não deu certo, vou tentar de novo. Vou tentar de novo. Seja persistente. Não, mas seja persistente, vai fazendo outra coisa. É isso que você falou. Tipo, isso aqui deu errado, mas você não vai insistir no erro, né? Você tem de outra exatamente. Forma. E assim... Mas aí, quando eu falo isso pra vocês, a questão da inteligência emocional, da autoestima, é a gente ter esse carinho. Às vezes, você vê muitos colegas que não têm a autoestima, não tem essa... justamente por não ter muita gente, muitas vezes, para não ter autoestima, não chama a responsabilidade, não. Porque é tão doloroso você ter essa coragem de peitar a vida e falar assim, eu não consigo sustentar isso. Então, é melhor você colocar a culpa na empresa, colocar a culpa nos clientes, colocar a culpa no governo, colocar a culpa, enfim, em tudo, menos em você, porque vai doer. E meu emocional não vai aguentar uma negativa do cliente, não vai aguentar, enfim, a pressão de empreender, enfim, de
de expandir o meu negócio, sabe? Então, assim... Eu acho que... Desculpa te interromper. Não, sim. Eu ia falar, por isso que é tão importante investir na inteligência emocional, né? Porque Exatamente. Você tem que estar fortalecido, porque vai ter gente falando um monte de coisa, coisas externas acontecendo. Você tem que estar bem emocionalmente pra suportar tudo isso que vai acontecer. Exatamente. Você sabe que teve uma época... O João queria falar, não deixei, tá, gente? Eu vi não, ele. Não ia falar nada, não. Tô passando aqui. Aí que teve uma época que eu falei assim, eu tava tão insegura, que eu falei assim, eu preciso ter estabilidade. Então, na parte de quando você faz um concurso público, que você tem aquela estabilidade ali, porque você tá tão instável, que se você for entrar pra uma empresa privada, né, pro setor privado, você vai falar assim, nossa, eu tô tão... Tem dia que eu tô bem, tem dia que eu tô ruim, tem dia que eu não vou conseguir sustentar. Por quê? O equilíbrio, ele tem que vir de dentro da gente. Porque você vai ganhar soco, tem principalmente quem empreende no mercado, vamos dizer assim, no setor privado, quer resultado. Se você não produz, não dá resultado, tchau pra você. Então, assim, aí eu falei assim, não, acho que até eu conseguir isso, essa estabilidade, e eu fui conquistando aos poucos. Aí eu até imaginei, vou fazer concurso. Tinha até falado com a Jéssica uma vez e tal. Mas aí eu falei, eu fui trabalhando. Então, o meu tempo, eu investi muito no autoconhecimento. Então, se você for olhar hoje, você poderia ter várias especializações, enfim, pós-graduação, não sei o quê, em algumas áreas, não sei o quê. Então, assim, no meu tempo, eu respeito o meu processo. A minha comparação é comigo mesma. Então, por exemplo, eu de lá, que saí lá do interior, e tô aqui conquistando meu espaço, mas respeitando o meu tempo. Porque a condição que o outro teve, o empreendedor, o outro colega que já chegou, que já passou na minha frente, vamos dizer assim, em reconhecimento, ele teve uma experiência de vida diferente da minha. Ele teve, assim, várias situações que não são as mesmas. Então, não é parâmetro para eu ficar me comparando. E mesmo se a gente tivesse criado na mesma família, na mesma situação, cada um tem uma forma de enxergar. E se a gente não se acolher, e se a gente não olhar pra gente com esse carinho, de falar, eu vou cuidar de mim, eu tenho que cuidar primeiro de mim. Saber que, de fato, eu tenho essa estabilidade, essa inteligência, né? Assim, vou desenvolver o que tá me dificultando, por que isso tá me influenciando, por que isso tá me deixando tão mal, e por que isso não tá me deixando evoluir, sendo que... Aí você faz esse comparativo no sentido, assim, da autocrítica, só de saber onde. Mas não no sentido também, porque antes eu era muito, quando eu falo de cobrança, perfeccionismo. E o perfeccionista. E o perfeccionismo, ele bloqueia. Então, aí vem a questão também. Se você tem autoestima baixa e ainda é perfeccionista, você vai arriscar? Melhor não, porque se eu já tenho autoestima baixa, eu vou arriscar e o negócio não vai sair bom, né? Eu não vou errar, eu não posso errar. E se errar é como se eu tivesse cometido um crime. Então, quando eu fui ver, eu tinha essa questão também do perfeccionismo. E aí eu tive que trabalhar. Às vezes você tem muito preconceito. Pra quem... Agora eu vou falar aqui, agora eu tô achando que o podcast é meu. Cris. Espírito Cris. Espírito Cris. Então, assim, pra quem tem preconceito, principalmente nessa época que a gente tá vivendo hoje, nós estamos vivendo uma fase de informação em massa, as coisas mudando muito rápido. Essa geração tá sentindo tudo muito urgente, a cobrança é muito intensa. Você vê muitas pessoas que estão sofrendo depressão, ansiedade. E assim, se às vezes não está conseguindo sozinho, a gente precisa de ajuda. E um psicólogo, eu acho assim que é fundamental. Eu acho que se eu pudesse falar para qualquer pessoa assim, qual conselho você daria? Faz terapia. Eu tô nessa vida, ele me pergunta as coisas, então o que você achou? Faz com a terapeuta. Eu não consigo mais conversar com ela, basicamente. Nossa, eu tô com uma questão, converso com a terapeuta. Mas porque, gente, eu vou falar pra vocês. A terapia mudou minha vida. A terapeuta, ela tá ali, porque se você vai conversar com um amigo, tem coisas que você não vai querer falar, né? E você não vai ter essa, às vezes, por mais que é amigo, mas ele também vai te dar uma opinião de acordo com a visão dele. O terapeuta é alguém de confiança ali que não vai te expressar e tudo mais, vai te ouvir. E ele tem estudo ali para te orientar. Você já pensou por esse lado? Você já olhou por esse caminho? Então, assim, isso aí é uma ferramenta, vamos dizer assim, essa é a possibilidade que você tem de acelerar o processo, principalmente para quem quer empreender. Então, assim, tem dia que você não tá bem, que você não sabe lidar com aquilo, com aquela emoção. O que é isso que eu tô sentindo? Por que eu tô assim? Então, assim, eu percebi que eu sozinha, eu ia conseguir. Quando a gente fica na ignorância, não, mas eu sozinha eu consigo. Tipo assim, eu também sou, né, eu consigo. Só que chega um momento que você fala assim,
mas eu acho que eu poderia ir um pouco mais rápido, eu poderia desenvolver de uma forma melhor se eu tivesse uma ajuda. E eu tinha um preconceito, um paradigma lá no meu trabalho, o pessoal fica me zoando que eu uso muito paradigma, mas é porque eu quebrei tantos paradigmas comparado com os que eu já tinha, com a situação que eu tinha. Então, assim, por que não buscar ajuda? Que eu sou melhor do que quem? Então, assim, eu só tô buscando uma ajuda. É um profissional que vai me auxiliar, que às vezes eu não tô conseguindo enxergar, que não vai me julgar, ele vai me ouvir, ele vai me orientar. Ele não vai decidir por nós. Ele vai te orientar. Então, por exemplo, é muito difícil. Obviamente, a gente tem que ter empatia com o profissional que a gente vai escolher. Mas a maioria das pessoas fala assim, eu não vou deixar ninguém falar pra mim o que é que eu tenho de fazer da minha vida. Não é. Você tá ali desabafando, conversando. Alguém vai te ouvir sem te julgar. Isso já é a melhor coisa que tem. Porque hoje em dia você vai conversar com alguém e já começa a olhar. Mas você também já fez isso, isso, não sei o quê. Então, assim, essa questão da inteligência emocional, eu procurei ajuda. Então, assim, se eu pudesse, assim, falar da minha psicóloga, assim, eu falo para todo mundo que é na abordagem de psicologia positiva, que ela foca no que você tem de bom, primeiro nas suas forças, porque aí é autoestima. Já tem tanta gente falando que a gente faz coisa errada, a vida já coloca a gente em tantas experiências que te faz refletir, que te faz, tá pesado aqui, não tá. Às vezes a gente mesmo, né? Às vezes não tem ninguém falando, ninguém mas tá a gente falando. mesmo tá lá com chicote nas costas e... Exato. Quer falar? Perdão. A palavra. Perdão, fala logo antes que eu comece. Não, gente, continua falando aí. Eu tô fala logo antes que eu engato tô aqui aprendendo. Então, deixa eu falar uma coisa. Fala uma coisa, minha Deus. A gente tá falando de inteligência emocional, tem dias que a gente não tá bem, Olha não tá que romântico, gente, casal. Pausas para Homens isso. façam isso com suas esposas. Inteligência. Marcou a data, querido? Tava chamando a esposa, não marcou a data. Vai. Continue. O que era mesmo? Então, voltando. Entendi. Voltando pro que interessa. Que a Cris tava falando, né, de inteligência emocional e tudo. O que eu ia falar, que foi também que eu ouvi no podcast, que faz todo sentido. Que não é uma linha linear, assim, crescente. Que você tá aqui, você vai. E, tipo, tem altos e baixos. Tudo na vida, no trabalho, no relacionamento. Por onde você for, vai ter um momento que você vai estar, tipo, muito bem. Depois você vai aqui embaixo, depois você vai subir de novo. Então, assim, não é não existe uma linearidade, né? Você cai, você volta. Então, acho que é importante você estar preparado para esses momentos de baixas também. Exatamente, assim, você... É bíblico? Depois da chuva? Vem o sol? Como é que é? Bom, isso não é bíblico, né? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. É exatamente isso. É que nem a bolsa de Depois valores. Depois de uma fase ruim, você vem... Ele é racional. Você tá indo pra parte ali, já tá indo pra bolsa de valores. A bolsa de valores. Que nem a empresa tá lá, ó. Ela tá subindo e descendo, subindo e descendo. Só que ela tá o quê? Tá subindo, ó. Subindo e descendo, mas tá subindo sempre. Então, se você for pegar o gráfico de um mês... A bolsa tá assim, meu Deus, essa empresa não tá crescendo. Mas você pega de 5 anos, a empresa tá assim. É verdade, a longo prazo. Mas tá indo pra cima. Exatamente. É assim nossa vida. Então, mas eu tô num momento ruim. Mas eu tenho certeza que depois de um tempinho, um momento bom vai vir. Só que a felicidade não vai durar pra sempre. Exatamente. Você vai cair. Só que você tem que saber que você tá indo pra cima. Se você souber que você tá indo na direção certa, tá tudo bem. É exatamente você isso. sabe que aquele momento ruim faz parte. E você sabe que aquele momento ruim, você vai tirar alguma lição que vai te fazer crescer. Exatamente. Só que se você não tiver um propósito, qualquer caminho serve. Exatamente. Eu vou pra cá. Vai ficar um gráfico tudo desalinhado. Exatamente. Nem olha o gráfico, né? Só vai vivendo. Tipo, só vai vivendo. Isso. Exatamente. E assim, fala-se muito de empreendedor, ele tem muita visão também a longo prazo, porque as coisas não acontecem também do dia pra noite, né? E essa visão que você fala aí das ações é assim, tá indo, você tem situações que você tá pra baixo e tudo mais, mas você tá enxergando que às vezes você tá executando uma coisa aqui no início, você tá ainda organizando uma coisa aqui, que o resultado vai vir. E essa visão de longo prazo é que faz as coisas serem sólidas também. Pelo menos isso é o que eu tô Você tá aqui do nada, tá lá falando. É porque ela é muito inteligente. Eu aprendi muito com ela. Obrigada. Eu cortei ela totalmente. Mas deixa eu falar uma coisa assim que eu acho muito foda dela. Eu sempre conto isso pra todo mundo. A Cris sempre foi muito tímida. Primeiro ela tá aqui, tipo, um milagre. A Cris era muito tímida, muito mesmo, assim, de falar com você, não dar bom dia.
apresentar o trabalho da faculdade, ela tremia, não conseguia apresentar. Ela tinha muito problema com essa questão da timidez. Aí, o que ela fez pra quebrar essa timidez? Assim, eu sou tímida, né? Aí Virou amiga da Jéssica Antunes. eu também sou tímida, mas ela o quê? Aí sempre com esse pensamento, se questionar e tudo. Aí você fala, gente, que menina corajosa. Ela começou a vender salada de frutas. Muito pra quebrar essa coisa dela da timidez. E vendia na faculdade, ia lá na feira hippie, todos os domingos vender salada de fruta. Eu acho isso muito massa. Pra quebrar essa coisa da timidez, ela foi quebrando. Então, assim, qualquer objeção que ela tinha, isso aqui tá estranho, isso aqui tá disfuncional. Ela ia lá e enfrentava, mesmo tremendo, com medo. Ela ia enfrentar, eu acho isso muito foda. Te admiro. Ela não chora, não. Produção, lenço, por favor. Lenço, por favor. Frase de Warren Buffett. Lição que aprendi com a Cris. Enfrente seus medos, apesar de tudo. Te admiro demais, apesar do medo, vá com medo mesmo. Coragem, não frase de Warren segundo. Buffett, um dos caras mais ricos do mundo. Ele é somente investidor. Somente, né? Entre aspas. O cara é um bilionário. Ele é o pai aí dessas questões de investimento. Basicamente. O que eu ia falar? Tá. Ele tem uma frase que é o seguinte: ele tem muita vergonha, ele tem muito medo de se apresentar em público. E as pernas dele sempre tremem. Eu não sabia. Só que interessante. Adoro essas curiosidades. Só que aí ele falou assim: eu não vou primeiro deixar, eu vou lá fazer minhas pernas parar de tremer para me apresentar em público. Eu me apresento em público apesar das minhas pernas tremerem. Olha, exatamente. Então, por exemplo, eu tinha muita vergonha também. Eu era muito tímido, eu tinha vergonha de pedir água para as pessoas, eu tinha vergonha de tudo. Só que teve um dia lá, numa situação com meu pai, ele simplesmente pegou um celular e falou: conversa em inglês aqui, se nativo. Eu nunca tinha conversado em inglês com ninguém. Só que eu falei: não, vou com medo mesmo. Então tava lá gaguejando tudo, só que eu fui conversando. Você vai conversando, você vai treinando. Isso, aí você vai conseguindo os resultados. Exatamente. Então não é, primeiro eu vou acabar com a minha timidez, depois eu vou. Não, vai com timidez mesmo, cara. Assim como empreender, né? Assim não como é esperar empreender. um momento também. Não, lógico que você tem que apresentar. Dinheiro, vai... Sei lá, vende um rim. Nossa, não faço. Ótimo conselho. Obrigada pela sua participação. Não vendam rins. Eu acho que pra empreender você tem que ter um planejamento. Mas, tipo assim, não ficar esperando sempre assim. Não, agora não. Vou esperar. E a coisa não existe um momento certo. O momento certo é agora. Exatamente. O outro momento certo é daqui a pouco. Então, sempre tem que estar lá e tentando. Se você nunca tentar, você nunca vai saber se vai dar certo. E você sabe uma coisa que vocês falaram aí, que a Jéssica falou dessa questão de medo, de apesar do medo, eu ia com medo mesmo e enfrentava. Eu comecei uma outra questão, da salada de fruta, foi porque eu falei: eu preciso me expor. Já que a minha insegurança é de me mostrar, igual, por exemplo, eu tinha que receber psicólogo, o que é que o povo vai falar? Vai achar que eu sou... Enfim, que eu tô precisando, tô demonstrando uma vulnerabilidade. E eu acho muito importante, tem até aí no YouTube, viu, gente? Vocês olham aí o poder da vulnerabilidade. Olha aí, o programa é meu. Já tomou conta. Já posso sair daqui, Vamos aposentar. No próximo episódio, quem vai estar aqui é o João e a Cris. Aqui, não. Olha que eu tô me convidando, hein, galerinha? Ela já tá 3 convidando. rostos. Acho que cabe. 3 rostos, cabe aqui. Tô brincando. Mas aqui, a gente falando dessa questão de se expor à situação. Então, assim, de expor a minha vulnerabilidade. Quando você quando você é perfeccionista, se você errar, parece assim, que seu valor, ele tá caindo porque você não foi perfeito naquele padrão, e aquela cobrança gera uma adrenalina, uma pressão muito grande. Então, quando eu fiz isso eu vou pra faculdade, vou me expor, vou vender salada de fruta num lugar que tá cheio de... uma faculdade particular, cheia dos meninos lá e tal, não sei o quê. E eu lá com uma vasilha gigante de salada de fruta. Então, eu tava me expondo a ser vulnerável, a mostrar, tipo assim, não, eu tô aqui, tô essa salada de fruta, vai trazer um dinheiro a mais pra mim também, além da disposição. Então, eu tava treinando ali a minha vulnerabilidade, de mostrar assim, ok, pra mim isso pode ser que no meu inconsciente é uma fraqueza. Porque você tá vendendo salada de fruta ali na faculdade, aquela questão quando você quer ser perfeccionista, que você quer ter ali, tá no meio ali, como todo mundo tá. Então, assim, eu me expus à vulnerabilidade, né, de falar assim, não, você não tem que ser perfeita, não, vai vender sua salada lá, ninguém tem nada a ver, enfim, né, com a sua situação, mas eu tive que exercitar isso. Mas outra experiência foi no teatro. Eu fui no teatro, pra mim, eu chegava no teatro, porque ali você se expõe, você vai criando coisas, nada com nada, né? E tem várias pessoas te observando, cria não sei o que, imite não sei o que aqui agora. E aí você vai.
E eu chegava naquele lugar, eu olhava pra porta e falei, meu Deus, o que eu tô caçando aqui? Caçando, gente, de novo, né? Eu falei, o que eu tô fazendo aqui? Aí eu começava a suar, começava a tremer. E aí eu olhava pra porta e vou embora. E aí eu pensava, não, mas eu não tô aqui, né, pra ser atriz. Eu tô aqui justamente pra enfrentar isso. Pra me expor. Eu tenho que sentir isso. Então, assim, eu olhava várias vezes, eu olhava pra porta. Não, hoje tá difícil demais, eu tô suando, eu vou embora. E eu não ia. Aí eu ficava lá, ridícula. Tipo assim, as situações que era ridícula pra mim, que tipo assim, que tinha essa questão de não permitir a vulnerabilidade, porque quem não se permite a vulnerabilidade é porque busca uma perfeição. E ali era coisas bobas, que você se expõe, imita um gorila, dança não sei o quê, faz um personagem aí, enfim. E eu me coloquei nisso daí, isso me exercitou tanto, eu falei, você também não vai morrer por causa disso. E aí foi acontecendo, as coisas, né? Hoje ela é atriz da Globo contratada. Atriz, aí foi aí que Hollywood, né? Eu fiz aquele filme lá, 3 filmes lá em Hollywood. Tem outros aí que eu não quis fazer, porque eu não tava muito afim. Você recusou o convite? Recusei os convites, mas assim, obviamente não foi aquela coisa assim, nem de falar, nossa, que atuação, mas foi mais dessa quebra de autoconhecimento mesmo. E assim, pra voltar, né? Porque eu tô falando tanto que eu acho que o tempo aí já deve estar esgotando. Mas assim, quando eu falo pra vocês do propósito, né? Que depois eu identifiquei no meu trabalho, que eu tive aquele conflito, eu identifiquei o seguinte, voltando, né? Só pra amarrar, porque aí depois eu não sei como que vocês vão finalizar e tal, mas eu acho que eu já tô conversando demais. Ela já tá acabando o episódio. Ô, gente, é que eu converso demais. Gente, falta muito tempo ainda. Não, acaba logo, pelo amor de Deus. Tem aí sua cerveja, tem mais. Calma, respira. Olha, eu tô achando que eu sou a dona do programa, que eu tô falando logo. Tá acabando o tempo. Ela mesmo fala, tá acabando o tempo. Tá não. Ó, a produção já sabe, já. A produção é proativa, a produção tem tudo pra ser empreendedora, não é? Vamos chamar pra ser convidada do podcast. Eu vou ser host mais, não. A Cris vai ser. A Cris vai ser. E a Cris e a produção. Deixa lá esses dois gravando. Mas tô tem brincando, gente, que audácia. Tem uma coisa sobre mim que a Jéssica também não sabe. Eu tava no 3º ou 2º colegial. Você tá bebendo isso daqui? Tô bebendo. Tá bebendo? Tô, eu adoro Bud. Quantos você tem? Tem vários. Tem vários. Vai. Eu tinha muita vergonha, como eu falei aqui, eu era muito tímido. E tinha um grupo lá na minha sala até, que eles ficavam toda hora, não, você não vai pra frente, tudo. Sério? Eles falavam? E até hoje, já faz sei lá quantos anos que eu já saí da escola já, até hoje esse pessoal fica me seguindo, assim, na rede social. Pra poder acompanhar, pra ver mesmo o que você tá fazendo, onde que você vai. Era um grupo... Não segue ele, mas fica vendo os stories. Não segue, fica seguindo... Enfim. Fica comentando vídeo no YouTube, Isso. tipo assim, Então, hate. Hate? É. Ô, gente. Aí eu ficava com esse Falta negócio, fazer. não, eu tinha um propósito muito grande, que era, não, eu estudei sempre o cérebro humano, tal, comecei a estudar sobre neurociência, porque eu queria legal, fazer né? isso, ia fazer, não sei se eu já contei aqui, mas eu ia fazer universidade nos Estados Unidos de medicina, deu certo, foi 115 universidade lá, então eu sempre busquei muito esse campo da psicologia, Freud, Sim, bacana, tudo. E aí eu preciso passar isso daqui adiante, só que eu tinha esse trauma. Essa criança, não, eu não posso, o pessoal vai rir de mim, como eu sempre já riu, tudo. E eles riam mesmo, assim. Riam. Nossa. Aí eu falei, não, eu vou com medo mesmo. Tava lá no 2º colegial, falei, eu vou fazer uma palestra. Pro 6º ano, para falar sobre isso. Gente, Para ensinar aí a foi importância, tudo. Peguei lá, me arrumei, fui com uma roupa diferente do uniforme, coloquei um terno lá, tudo. E aí esse pessoal começou a rir, lá, tal. Não, vou ficar aqui, vou seguir o meu propósito. Aí eu fui lá, dei essa palestra pro 6º ano, tudo. A professora ficou lá olhando, gostou bastante. Aí eu fui para outra sala, que o pessoal começou a comentar, tudo. E esse pessoal rindo, não, vou ficar aqui até cumprir meu propósito. E aí depois chegou um cara lá, o nome dele é Hugo, o Hugo. Ele foi dar lá uma palestra de gestão de tempo, produtividade. E aí eu tava lá, arrumadinho em tudo, todo mundo rindo. Olha lá, Hugo, esse cara aí, ó, ele acha aquilo tal. E eu sempre... E o Hugo ficou olhando pra mim. Aí depois, no final, ele ofereceu o programa dele de gestão de tempo para ajudar o pessoal a estudar, para o vestibular, para organizar o tempo direitinho. Só que eu não tinha o dinheiro. Aí eu falei, Hugo, eu não tenho dinheiro. Nossa, eu gostaria muito de participar. Ele, João, eu vi aqui sua disciplina, de estar lá fazendo tudo. Eu vou dar esse programa para você.
Gente, que bacana. Eu sabia disso, você me contou. Da palestra, tudo. E aí Eu não eu segui aí com a vida. Nossa, que bacana. Então- Mas você sabe que essa coisa que você tá falando, assim, de rígido e tudo mais, às vezes, a gente, quando a gente tem esses propósitos definidos, já tem esse autoconhecimento, essa busca mesmo, essa coragem, que às vezes muitas pessoas não têm, né? Você tem a visão do que você quer e você tem coragem de falar, de ir pra frente. Muitas pessoas que não têm vão meio que ridicularizar a gente, né? Sim. Então, por exemplo, no meu trabalho mesmo, no intra, né? Voltando a falar de intraempreendedorismo, teve várias situações em que, né, o local que a gente estava trabalhando, enfim, não estava indo bem, né? Vamos dizer assim, não estava indo bem. Então, quando eu falava minhas ideias, quando eu falava, olha, isso pode ser dessa forma, aí quando eu usava os termos quebrar paradigmas, nós temos que ser assertivos. Aí usando esses termos, né, nós temos que ser mais assertivos, nós temos que focar no que dá resultados. Aí eles começaram, né, começavam a me zoar, porque assim, não, nada a ver com isso. Então, os termos que eu usava eram termos esses termos, né? Por exemplo, eu sou formada em administração, vocês são empreendedores, eu sempre já tive, né, um pouco dessa veia empreendedora, no sangue e tudo mais. Então, assim, são termos de que quem vai fazer, quem cria a estratégia, quem cria o planejamento estratégico, tático, operacional, que a pessoa, e a empresa tá ali criando missão, visão, valores, essas coisas, elas detalham que é isso mesmo. Você tem que ter o foco, tem que ter, enfim, tem que ser assertivo no fato, porque senão você vai ficar o tempo todo ali e no final, qual que é o sentido daquilo? Então, por exemplo, e eu via que o pessoal fica perdendo, sabe, muito tempo e não via resultado. Quando eu dava as minhas opiniões, teve um colega que chegou a falar, nossa, ela parece o Bob, do Fantástico Mundo do Bob. Então, tipo assim, então às vezes você vai ouvir coisas, mas hoje, depois que, aí entra a parte, né, que eu ia falar da questão que eu tive, os conflitos dos meus princípios com o que era da empresa, com o que era o que a empresa esperava de mim, eu precisava de autonomia para eu poder identificar. E eu não sabia, por exemplo, que era aquilo ali naquele momento. Então, chegou uma gerente nova que ela tinha uma personalidade assim, mais imponente. E ela falava, olha, o dinheiro é seu. Por exemplo, uma instituição financeira, o dinheiro é seu. Você está representando o banco. Você vai emprestar para quem? Para o cliente que você sentir confiança e que você quiser. Você está representando o banco, então você tem que dar valor ao seu trabalho também. E aí eu comecei a unir e depois eu fui identificando o que eu fazia. Estava parecendo como eu tinha o preconceito de achar, o paradigma de achar que, nossa, se eu comercializar isso daqui, eu estou indo contra, porque eu vou prejudicar. Mas, gente, eu estou trabalhando para a empresa e a razão de ser de qualquer empresa, se eu tivesse uma loja de roupa, eu não ia ficar... Se o meu funcionário ficasse lá vendendo as roupas ao preço de custo, eu não ia ter dinheiro para arcar com a estrutura da loja, com os aluguéis, com os salários. Então, eu comecei a entender, peraí, se a empresa... Eu estou trabalhando para o cliente puramente. Eu sei que o cliente é muito importante para a empresa, obviamente, mas, assim... Nada de extremismo. Eu estava com extremismo de cliente. Eu, como funcionária, eu estava enxergando que eu era cliente. Por exemplo, eu estava com a dor de cliente, não com dor. Eu enxergava com dor de dono no sentido, assim, de gerar, de ser eficiente. Mas nessa parte de financeira ali, de resultado, eu não estava enxergando. Então, aí também, tá vendo que o fator limitante e a questão de busca, de conhecer. E aí, eu fui identificando. Eu falei, gente, eu tô cortando o spread máximo. Eu não tô gerando resultado nenhum. E aí, quando eu comecei a pesar, falei, não, eu tenho que fazer uma forma que fique bom para o cliente, mas que também fique bom para a empresa. Eu tô sendo a intermediadora aqui. E aí pronto, eu já consegui enxergar que a empresa que eu trabalhava não era uma vilã. Ela, por exemplo, as pessoas precisam de recursos e ela tem o recurso. Por que eu tenho que pegar o recurso dela e entregar de uma forma... mínima de retorno, considerando que muitas vezes esses clientes não têm capacidade de pagamento, tem um risco gigante de não pagar.
Então, eu comecei a ter essa visão da empresa, por mais que eu tenha estudado administração, por mais que eu tenha essa veia de empreendedorismo, mas tinha paradigmas ali ainda que eu não tinha identificado. Então, quando eu identifiquei isso, aí eu comecei a entender. Não, eu tenho que jogar, eu sou intermédio aqui, tem que ser bom para os dois lados. E aí, depois disso, eu comecei a comercializar, mas olhando, eu posso também, através dessa instituição, fazer diferença na vida das pessoas. Eu posso ajudar essas pessoas que não têm organização financeira a se organizarem financeiramente, porque elas não têm conhecimento, elas pegam recursos de forma desorganizada, elas comprometem os salários delas sem nem saber o que elas estão fazendo, eles usam recursos de forma paliativa. Sempre que acontece uma coisa, pega ali um recurso. E depois, quando vê, vira uma bola de neve. Porque eu tenho eu tô trabalhando, eu posso representar essa empresa aqui, dar o resultado para a empresa, colocando na mão do cliente o que vai ajudar ele também. Eu ajudo esse cliente e, consequentemente, vem resultado para a empresa que eu trabalho. E foi aí que eu identifiquei. E foi aí que eu comecei a gerar resultado. E foi aí que a gerente geral começou a me visualizar e ver potencial em mim. E o resultado da nossa agência começou a levantar. E o respeito dos meus colegas começou a vir. E aí, todo mundo que já criticava, às vezes, eu já percebi de uma forma indireta. Eu comecei a influenciar as pessoas que riram, vamos dizer assim. Eu, de certa forma, comecei a influenciar. E aí chegou um dia na reunião que aí sim eu me senti o propósito. Aquele momento todo que eu estava deixando, que eu via as pessoas tendo reconhecimento e eu não, era por causa de um bloqueio meu, era por causa de uma crença minha, era algo que eu tinha que desenvolver ali. Não era a empresa, ela dá condição para todo mundo, não eram os clientes, a questão estava comigo. Depois que eu resolvi esse paradigma de entender que eu poderia unificar, eu poderia conciliar os meus princípios, considerando também que a parte racional, eu brinco que a emoção e a razão, tem que ter um equilíbrio entre os dois, aí eu comecei a gerar resultado. Nisso veio a minha promoção e eu sentindo de fato que era merecida. Aquilo ali era meritocracia mesmo. Eu acessei o meu potencial e na hora certa veio a minha promoção. Era merecida a minha promoção. Não era porque surgiu uma vaga e tinha que encaixar alguém lá e eu ia ficar sofrendo, não. E todo mundo que vai para essa, vamos dizer assim, a princípio, nessa gestão dessa carteira, sofre muito a princípio, porque acha que é muito difícil. Então, eu comecei com a visão de querer desenvolver, enxergar onde que estava acontecendo os problemas ali. Ainda estou engatinhando, mas agora eu enxergo de fato com a autoestima, com essa busca de que eu tenho potencial. E que eu tenho potencial de gerar resultado. Tanto para a minha empresa, quanto para gerar benefícios, vamos dizer assim, coisas boas para os meus clientes também. Então, isso é muito gratificante. Então, às vezes você fala assim, demorou para chegar. Não, eu fui no meu tempo. Então, assim, a minha comparação é comigo mesma. Eu não posso me comparar com alguém que já foi contratado, já direto, um exemplo, nessa função. Eu comecei enxergando lá essa empresa como uma oportunidade de desenvolvimento e considerando várias crenças limitantes que eu tinha. Então, eu recebi a minha promoção na hora certa, no momento certo, comparando com quem eu era e comparado com as limitações que eu tinha. Então, veio a calhar no momento certo e eu me sinto assim, agora sim. De fato, eu sou, por exemplo, gerente de carteira, comparando todo o cenário. Tem gente que já está, na minha idade, está muito mais além do que eu. Mas, assim, eu me sinto muito grata, muito feliz, muito bem com o que eu estou fazendo nesse momento. Eu acho que isso é gratificante. No final, eu quero ser feliz, né, obviamente, e evoluir e fazer diferença na vida das pessoas. E eu tenho conseguido isso. Obviamente, teve um dia que eu tava muito TPM, aquele tanto de coisa lá, assim, né? A culpa sempre é da TPM. Mas eu tava muito Cadê a autorresponsabilidade? Não, aí, esse dia aí era... Não, mas agora deixa eu falar pra vocês a parte da autorresponsabilidade. Eu tenho autorresponsabilidade. Mas, ao mesmo tempo, também eu aprendi com a inteligência emocional que eu tenho que ter compaixão de mim. Não vou falar pena, não vou falar vitimismo. Mas se eu não estou bem fisiologicamente... Por exemplo, meu corpo, eu tô morrendo de cólica. Eu tô num estresse que eu não tô sabendo de onde que vem, não tem motivo aparente. E eu tô mal, não espero que meu resultado vai ser bom, não. Eu sou humana.
Então, tem dia ali que eu não vou estar bem e não me espera que eu vou ter a mesma desenvoltura de achar oportunidades, criar negócios, possibilidades, quando eu não estou bem fisicamente nem psicologicamente, porque eu sou humana. E se eu exijo mais de mim do que eu posso dar, eu tô sendo muito injusta comigo mesma. E eu sou o bem mais importante que existe numa empresa. E é exaustivo, né? Você se cobrar 100% todos os dias. Exatamente. Às vezes, o seu 100% vai ser... De determinado dia, vai ser 50%. Entendeu? Exatamente. Mas foi o seu 100% naquele dia, dentro das condições que você estava. Exatamente. Dentro das condições que eu tinha. Eu falei com a minha gerente. Ela chegou assim... Nossa, todo mundo... Eu falei assim, olha... Eu tava muito mal. Então, assim... E eu me permito ser humana. Então, por exemplo, eu sou dedicada, eu tenho disciplina. Eu cheguei no meu horário certinho, fiz tudo certinho. Mas não espera aquele brilho, aquele dia que você fala assim, não, isso aqui deu errado e eu vou achar uma solução, que é o que eu tava falando, assim, da autorresponsabilidade. Mas se eu não tô bem, eu tenho que me acolher. E hoje em dia a gente não vê isso, não. O pessoal dorme pouco. Dorme, como é que é? Estude enquanto eles dormem, trabalha enquanto não sei o quê. Então, assim, romantizar também, né? O sacrifício. Eu não penso assim. Tanto é que antes eu era muito assim. Eu tava num nível de ansiedade tão grande que eu falei, pode parar. E aí eu comecei a respeitar o meu limite. Eu não durmo menos de 8 horas por dia. Eu respeito o meu corpo. Tem gente que dorme 4 horas e tá bem, mas eu não fico bem, eu respeito. Se for pra eu ter sucesso, eu não quero sucesso rápido, eu tenho que respeitar, porque se eu não tiver saúde, eu não tenho nada. Então, por exemplo, às vezes você me dá mesmo, vai vontade de chorar, é quando eu tô com fraqueza, cansaço, que eu não tô conseguindo fazer nada. Ou então, quando eu tô com uma dor, com alguma coisa, eu falo, eu não tenho saúde, como é que eu posso ir atrás do que eu quero? Entendeu? Então, assim, se a gente tá bem com a gente mesmo, se a gente tem aquele carinho, aquele cuidado, que a gente precisa desse cuidado, de ser humana mesmo, falar. Não fala vitimismo. Mas também a gente tem que olhar com carinho e falar, tem gente que faz uma coisa e se chama de um palavrão. Eu fazia muito isso. E hoje em dia, não, me respeito. Antes de respeitar qualquer outra pessoa, a gente tem que se respeitar. Porque se nós não nos respeitarmos, seu chefe não vai te respeitar, seu namorado não vai te respeitar, seus amigos não vão te respeitar. Enfim, ninguém. Então, por exemplo, o autorrespeito, eu respeito o limite do meu corpo. E foi uma promessa que eu fiz nessa empresa quando eu não estava dando resultado. Falei assim, eu estou dando o meu máximo. Se o meu máximo não for suficiente para a empresa, é porque meu lugar não é aqui. Então, eu vou ter que procurar a minha desenvoltura, desenvolver em algum lugar. Porque eu estou dando o meu máximo. Agora, se eu estivesse no vitimismo, aí não. Mas eu sabia que eu estava correndo atrás, que eu estava tentando desenvolver. Só que também eu falei assim, se eu exigir mais de mim, desumano. Era o seu melhor, né? Exatamente. Pronto, gente, eu parei. Com a palavra, João Pedro. Com a palavra de João Pedro. Bom, mas agora voltando para o intraempreendedorismo. Palavra bonita. Como assim, hein? agora voltando? Ela tá falando disso o tempo todo. Não, porque, por exemplo... Forma mais... para quem ainda não... Deixa eu ir sem palavras. Ficou assim, confuso. Lá em casa a gente conversa sobre esse corte no meio do negócio, tá? Por exemplo, o que é... Ainda tem pessoa que ainda confunde o que é empresário e o que é empreender. O que é empreendedor. Qual que é a diferença entre os dois? Tem muita gente que empreende. No Brasil, por exemplo, é um país que mais tem empreendedor. Mas, ao mesmo tempo, é um país que mais quebra a empresa também, né? Um dos mais, enfim. Então, assim, o empresário é a pessoa que... Você fala empreendedor de empresário. Ele é aquela pessoa que, vamos dizer, de gestor, de administrador, que sabe alocar os recursos para fazer com que as coisas funcionem de fato. Uma coisa é você ter uma ideia e colocar ela em prática. Outra coisa é você manter ela funcionando. Então, você precisa planejar, organizar, executar, controlar. Então, é diferente. Por exemplo, você pode ser empreendedor, mas não é um administrador, não sabe. E aí, você vai quebrar. Porque, por exemplo, você teve a ideia, conseguiu executar ela, planejou, colocou em prática. Mas se você não tiver essas habilidades, se desenvolver essa parte de gestão mesmo, de controlar, executar, enfim... o negócio quebra, ele não funciona. Então, tem muitas essas questões. O empreendedor, ele visualiza e coloca em prática, né? Esse eu falo no meu ponto de vista. Mas, assim, aí, se você quiser complementar com relação à sua visão... Certo. E a gente está falando aqui de intraempreendedorismo. A gente pode ser intraempreendedor em qualquer empresa?
Por exemplo, eu tiver uma empresa de roupa, eu posso ser um intraempreendedor? Eu tô numa empresa de, sei lá, qualquer varejo, seja roupa, seja qualquer outra coisa. Posso ser um intraempreendedor? Sim. Ou existe alguma empresa que... Não, isso daqui realmente não pode. Olha, uma característica muito importante, no meu ponto de vista, para que você consiga ser intraempreendedor, porque se ali você está numa empresa, o gestor, eu acho que para você ter mais tranquilidade de conseguir fazer dessa forma, assim, de ter mais iniciativa, proatividade, você precisa ter autonomia. Então, por exemplo, para eu conseguir executar esse meu lado de empreendedorismo dentro da empresa que eu trabalho, eu precisei que a minha gerente geral me desse autonomia. E ela me deu. Por quê? Se ela chega e fala para mim, não, você vai fazer só isso, você vai só sentar aqui e vai ligar para isso, tal, tal. Eu posso chegar para ela e apresentar minhas ideias, falar, não é por aqui e tal, tem outras possibilidades. Mas se ela, como a minha superior, não me dá abertura e não acatar o que eu estou apresentando, mostrando para ela que, olha, isso daqui, eu acredito que é muito difícil, sabe? Eu não sei qual que seria, como que você deveria desenvolver isso aí, se você teria possibilidade. Mas eu acredito que seja muito difícil. Tanto é que eu senti uma liberdade muito grande quando ela me deu essa autonomia. E aí sim eu comecei, porque ela me deixava agir. Tanto é que ela fala, não, deixa ela fazer do jeito dela. E eu comecei a entregar resultados. Agora, se é vamos dizer assim, um líder autocrático, que ele quer daquele jeito, que não é um líder que vai te ouvir, que não quer saber. Então, ali, até no RH nosso, tinha uma colega que vivia muito reclamando, que era que eu falei, assim, que para cada solução, ela arrumava 10 problemas. Ela teve uma palestra uma palestra lá, assim, uma vídeo lá do RH que falou assim, olha, gente, quem não tá feliz, às vezes tem que repensar, porque às vezes pode não estar no lugar que não é certo. Por isso que eu falei, às vezes, por exemplo, eu consegui identificar o meu propósito dentro da empresa que eu trabalho. Então, eu consigo ser feliz, consegui unir os meus princípios com o objetivo da empresa, ok. Mas se fosse uma coisa que fosse muito dura e eu não conseguisse, e ali não tá feliz, e depois de muita autocrítica, de muita avaliação, e eu falar, não, aqui não é para mim. Então, eu vou para outro caminho, vou ser intraempreendedor numa outra empresa, né? Aí vem a minha responsabilidade de falar, olha, eu tentei aqui de todas as formas, tô tentando mostrar. Porque se eu sou subordinado, não tem como eu chegar falando, olha, tive essa ideia aqui, o que você acha? Se a pessoa fala, não vou. Então, esse é o meu ponto de vista. Então, assim, né, enfim, pode ter outras formas, não sei, aí na psicologia, que você vai fazer alguma coisa, vai conversar lá com o cara, vai fazer com o seu líder e vai convencer ele. Mas aí vem a questão de persuasão, você tem que, enfim, várias outras questões. Mas, assim, eu mostrei, através do meu potencial para minha gerente, que ela podia confiar em mim e me dar autonomia. E aí eu comecei a dar resultado. Então, ela viu que fez sentido ela ter me dado essa autonomia. Então, aí sim eu pude atuar como intraempreendedora. Agora, se ela não me desse autonomia, eu iria estar amarrada. É como um passarinho que sabe voar, mas ele está dentro da gaiola. Como é que ele vai voar se ele está ali preso daquele jeito? Então, eu acho que hoje, para você ser um intraempreendedor de sucesso, também, porque quando você já é um gestor de carteira, aquele ali é seu. Então, dá para você brigar. Falar assim, olha, eu acho melhor que funciona dessa forma. Então, dá para você falar assim, olha, aqui no meu quadrado, eu acho que vai funcionar melhor assim. Troca uma ideia lá e tal. Mas eu falo, a responsabilidade é minha aqui. Agora, quando você é muito subordinado, que você está sendo... tem outra pessoa ali que é responsável, de fato, pelas suas atitudes, ali, pela sua performance ali, aí eu acho que é bem, enfim, difícil, né? Esse é o meu ponto de vista. Qual que seria sua sugestão para a pessoa? Eu quero ser intraempreendedor, ou não, eu vou seguir com o meu negócio, assim. Qual que seria a sua dica? Eu acho que, tipo assim, falar um pouco assim, sei lá, no seu ponto de vista, as vantagens e as desvantagens do teu próprio negócio, e, tipo, não, vou ficar nessa empresa mesmo e vou dar meu melhor aqui dentro, assim, qual que você... E tem algumas pessoas que eu já conversei que falaram, eu não gosto de liderar, eu gosto de ser liderado. A pessoa falou com essas palavras. Entendi. Entendeu? Então, seu conselho, assim...
pessoa que gosta de ser liderado? Tem pessoa que gosta de ser liderada, que não gosta de liderar, de ter esse esforço. Eu gosto de ser liderado. Olha, no meu ponto de vista, a pessoa que gosta de ser liderado, eu acredito que ela não tenha muita ambição. No meu ponto de vista, assim, ambição não de liderar. Porque liderar também é aquela pessoa que vai coordenar, vai influenciar os seus funcionários. E, enfim, e até porque se a pessoa não gosta de ser liderado, não gosta de liderar, ela vai continuar, enfim, executando as mesmas coisas. Possivelmente, eu não vejo muito, a não ser que seja na parte operacional, a pessoa galgar para cargos que exijam... Mas eu já fui essa pessoa que falava assim... por exemplo, eu trabalhei muito tempo em marcenaria como vendedora. Ah, sim. Não, e eu ficava assim, Deus me livre vender, deixa eu só fazer meu projeto, eu não quero ter que vender. Convencer a pessoa de, sei lá, ter que empurrar algo, a pessoa para bater uma meta. Essa era a minha mentalidade na época. Ou então nossa, eu não quero ter que liderar ninguém, fala o que eu tenho que fazer e que eu faço. Não... tá obrigada, eu tô falando uma coisa aqui, vocês estão aí bebendo cerveja. Eu tô ouvindo. Mas... obrigada. Mas enfim, assim, eu já fui essa pessoa que não me imaginava liderando e que realmente não me via capaz como líder ou como alguém que ia estar à frente de alguma coisa. Isso era era uma crença tão forte em mim que, exemplo, sei lá, sabe quando você tá andando no meio da multidão? Sei lá, carnaval. Você tá andando no carnaval, tá você e 4 amigas. Sempre tem a pessoa que vai na frente puxando, decidindo qual caminho vocês vão tomar para chegar em determinado lugar. Porque tá muito cheio, então essa pessoa tem que ver por onde que a gente vai passar, por aqui, por ali. Eu odiava ser a pessoa que estava na frente. Tanto que quando eu estava na frente, eu troca comigo. Eu não gostava sim, de... eu lembro. E eu já odiava que alguém ficava na minha frente. Então, tipo assim, eu não gostava. Eu não quero ter que decidir por onde que... Eu já não aguento ninguém lá na minha frente. Mas hoje isso mudou. Hoje, tipo assim, se tiver alguém pra me falar o que eu tenho que fazer, me irrita. Eu quero tomar minhas decisões. Eu quero traçar o meu caminho. Mas eu já fui essa pessoa que não gostava de ser liderada. Que não gostava de liderar, que nem me imaginava liderando pessoas, que eu gostava de só, fala o que eu tenho que fazer, que eu faço e medíocre mesmo, né? Mas aí, então, eu acho que pela questão, acho de uma forma mais clara, posso ter entendido agora de uma forma mais clara, na verdade, aí, então, a sua pergunta, João, tá ligado muito à mudança de mindset, é a mudança da pessoa. Porque, por exemplo, a Jéssica... Ela tinha aquela visão naquele momento ali, que ela queria ser aquilo ali. Mas ela ainda, nessa época aí, ela não tinha essa visão de autorresponsabilidade. A pessoa que tem as pessoas que gostam de ser lideradas, né, de subordinadas, provavelmente, deve ter alguma questão ali que ainda... Porque afinal a culpa não vai ser dela. Tipo exatamente. Assim, não fui eu que tomei essa decisão, foi o outro. Então, tô tranquila aqui. Agora, se ela se colocasse numa... igual, por exemplo, você desenvolveu isso daí, você identificou, por exemplo, olha, eu não sou a pessoa que vai ser liderada, que a medrosa, enfim, que eu vou ficar lá e não quero vender, ou enfim. Agora eu tô na posição de atitude, de ação. Eu que vou pra cima. Então, tem alguma questão quando a pessoa fala, eu gosto de ser assim... Eu acho que tem uma certa... Eu acho que tudo tá ligado muito ao autoconhecimento. Quando a gente se conhece... Pode ser também que ele queira, a pessoa que fala assim, olha, não quero passar por estresse, eu prefiro vender alguma coisa na praia, enfim... Porque eu não quero ter cobrança, eu não quero cobrar de ninguém, eu não quero ter exigências, eu não quero ter estresse. Talvez isso seja uma opção de vida dele. Então, se pra ele faz sentido, se ele é feliz assim, pra ele eu prefiro ganhar pouco, mas eu não quero ter estresse. Nada paga minha paz. Então, por exemplo, se isso é uma opção de vida dele, tudo bem. Se pra ele tanto faz. Agora, né, eu falei nesse sentido de que às vezes ele não tem essa ambição também. E tá ok. Cada um sabe. Por exemplo, eu tenho essa visão de eu quero ir além, não sei o quê. Mas assim, mais não de ganância, é de desenvolver, de falar assim, ó, se eu quiser ir pra tal lugar, eu vou. Mas se eu não quiser, eu não vou. Se eu quiser ficar ali, lá... Enfim, tranquilinha. Só lá no meu sofá com minha cobertinha, que minha irmã e meu cunhado ficam me zoando, que eu chego a cantar quando eles saem e eu fico lá na televisão. Então, tipo assim... então, assim, se eu quiser ficar ali, ok. Mas se eu quiser ir também pra lá, vai muito do que cada um gosta, do que ele se conhece, do que é importante pra ele.
Se para ele é importante, ele gosta de ser liderado, não quer pressão, não quer responsabilidade, tá tudo ok. E, por exemplo, eu não quero, por exemplo, eu tenho filho e não quero... eu não vou pagar escola particular, o de que eu ganho dá para pagar lá uma vida tranquila para os meus filhos, ok, tá tudo em paz. Agora, se é uma pessoa que às vezes fala, olha, eu quero melhor, alguma coisa melhor para minha família, para mim, eu quero adquirir isso, alguma coisa, aí talvez a pessoa nesse ponto, talvez ele deveria repensar. Porque o que ele tá vivendo ali na parte de não querer uma coisa na área profissional, não tá refletindo na vida pessoal dele. Então, vai ter um conflito aí que não vai fazer com que ele se sinta feliz. Uma das coisas que eu mais pergunto a todo mundo, você é feliz? Tipo assim, não no sentido de que a felicidade é constante, que a gente não tem altos e baixos, mas no sentido assim, faz sentido o que você tá vivendo hoje? Faz sentido o que você tá buscando? Nesse sentido, sabe? De, tipo assim, eu tô feliz, eu tô identificando, às vezes acontece uma coisa que não era o que eu queria, mas eu penso assim, a vida tá querendo, Deus tá querendo me mostrar uma coisa, a vida tá querendo me mostrar uma coisa. Vou olhar com carinho ali, vou sofrer, porque eu sou humana, vou sofrer, vou entender, vou processar e vou seguir adiante. Eu acho que vai muito do que é sentido para cada um. Enfim. Resumindo, eu acho que vai da mentalidade, né? Da sua mentalidade no momento. Não quer dizer que naquele momento que você pensa isso que vai ser constante. Igual eu. Tipo assim, eu mudei muito, assim, em questão de mentalidade. Era uma pessoa, me transformei em outra, João, a mesma coisa. A gente sempre tá em mudança constante. Acho que é isso. O mundo é assim. Né? É. Darwin falou isso daí já. Evolução, né, gente? Evolução. Se você não souber se adaptar ao momento, se não souber se adaptar ao ambiente, você vai ficar para trás. Exatamente. E hoje está cada vez mais rápido. As mudanças estão cada vez mais... Isso para tudo, por exemplo, empresa. Inovar não necessariamente está relacionado com tecnologia. Não, inovar. Vamos colocar inteligência artificial. Não necessariamente está relacionado a isso. É fazer o que todo mundo faz de uma maneira diferente. Então, você está sempre inovando, sempre está crescendo. Não só relacionado à empresa, mas você também. Então, você se adaptar ao momento. Mas o governo é isso. Cara, se adapta ao momento. Exatamente. O que está acontecendo? Dá seu jeito aí. Exatamente. Você não consegue controlar tudo, mas você consegue controlar as suas decisões. Exatamente. E isso é uma corrente filosófica que eu sigo, que é o estoicismo. Que é, você sabe que você não consegue controlar tudo. Então, você só foca naquilo que você consegue controlar. E o resto vai... E o resto você vai se adaptando. Exatamente. Você aprende a lidar com aquilo, Você aprende a lidar com aquilo. Isso aí. Que é um dos pilares do bom empreendedor. Você saber que você tá cheio de problema. Todos os dias você vai ter um problema. Exatamente. E você saber como resolver. E é desafiador. Todos eles. E se você estiver bem com você mesmo, né? Bem que eu falo assim, não é sempre. Mas se você tiver fortalecido, uma saúde emocional fortalecida, então pode vir desafio que você vai dar cima. Agora, se a gente não tem, cada desafio que vem é uma dor, é um peso muito grande. E aí é uma hora que o combustível vai acabar. É uma hora que você está queimando energia, você está gastando muito mais do que você pode dar. E aí é a hora que muita gente entra em depressão, que é uma ansiedade generalizada, né? A ansiedade, já começa a ansiedade, mas aí a ansiedade é um passo para a depressão. Então, eu acho que hoje, assim, se a gente for olhar, qual que é para intraempreendedor, empreendedor? É cuidar da sua saúde emocional. Primeira coisa, da sua inteligência emocional. Como que você recebe as coisas? E o restante a gente corre atrás, né? Obviamente. Sim. A saúde como um todo, mas eu falo a saúde emocional porque a gente tem visto muitas pessoas que estão depressivas, que não vê sentido para viver, porque assim, às vezes ficou correndo tanto atrás de uma coisa, gastou tanta energia com alguma coisa, não deu certo, queimou o combustível dela, né? Que é a energia. E aí você não vê sentido mais, não quero mais, não tô afim. E aí, às vezes, até dá certo, mas às vezes a pessoa não sabe o que fazer com aquilo. Exatamente. Acontece muito. Então, resumindo, a gente finaliza esse episódio do podcast falando, façam terapia. Pode fazer, gente. Esse é meu objetivo. Esse é meu conselho. A Cris não é terapeuta, mas se eu pudesse... Contrate. Abre as consultas com ela, gente. Contrate a Cris. Ela cobra R$20.000 um minuto. É isso aí, gente. A Cris é muito boa. Ela mostrou essa caneca, qual é o nome dela? Essa caneca aqui, Cris. A gente fez a RP. Façam na RP, maravilhosa. Nossa patrocinadora dos canecas, muito boa. Patrocinar a gente. Oi, gente, então a gente finalizou. Obrigada, viu, pelo convite. Ela finaliza agora. Não,
a gente vive falando assim, tipo, a gente vive finalizando o episódio do podcast no início, no meio. Tá, porque você falou, então a gente finaliza. Não, Aí mas eu já tô tá assim. quase acabando. Tá na hora de finalizar mesmo. Bom, recado de ouro pro pessoal. É pra dar um recado de É ouro? um recado de Mas ouro. Recado da terapia. Não, gente. essa mensagem de agora, você não tem noção da importância dela. Faz O quê? seu Não. pitch aí. A mensagem final. A mensagem final. Essa mensagem Empreendedores que e mais... empreendedores, uma mensagem Não final. tem corte, assim, então sem pressão. a conclusão, assim. A conclusão da master. nossa conversa, assim. O resumo da nossa conversa, Tipo uma mensagem Gandhi, final. assim. Gandhi. Ah, sim. Vai, Olhe pra entendi. sua câmera e dá pra uma... sua Olha, gente, câmera, eu acho brilhe. o seguinte, que quem enfim, quer criar um negócio, quer ter sucesso, eu acho que você tem que ouvir, né, primeiramente, o que seu coração fala, pra você saber, porque antes de qualquer coisa, a gente precisa estar bem com a gente mesmo, a gente tem que estar feliz. Enfim, se você não tá bem com você mesmo, não faz sentido, às vezes, você insistir em algo que não faz sentido para você. Então, essa busca do autoconhecimento que eu falei é nesse ponto. Às vezes, você tá vamos dizer assim, apertando uma tecla que não é o que faz sentido para você. Você tá empreendendo, tá se desafiando, mas às vezes você pode atuar, eu falo assim, empreender numa área. Mas às vezes você não tá tão feliz assim. Às vezes o seu propósito, o que te faz feliz, pode ser empreender talvez em uma outra área. Se tiver uma dificuldade, tenta desenvolver essa dificuldade. Porque eu acho que no final das contas, o trabalho, a gente tem que levantar todo dia e se sentir bem no que a gente faz. Tanto é que falam, né, um ditado que tem... faça o que você gosta e você não vai trabalhar nenhum dia. Obviamente, a gente vai ter desafios, mas quando você faz o que você gosta, você fala, ok, hoje foi difícil, mas amanhã você retoma e vai, porque aquilo ali é o que você gosta de fazer. Então, assim, esse é o meu ponto, é você achar o que te faz feliz. Atrelado, obviamente, quando você faz o que você gosta, atrelado ao seu propósito, o dinheiro ele vem como consequência, porque você faz com tanto carinho, com tanto prazer, com tanto zelo, que não tem como dar errado. Pode ser em qualquer coisa que alguém vai falar, não dá dinheiro, mas se você faz com muito carinho, se você põe amor naquilo, porque é algo que você gosta, você tem um diferencial e o dinheiro ele vem como consequência. Você não está buscando o dinheiro, você tá buscando algo que te faz bem, que vai fazer diferença, e enfim, é isso. Bem, agora para completar, que é o triângulo de Freud, é corpo, mente e espírito. Então, alinhado com a sua espiritualidade, pode ser Deus, pode ser Alá, pode ser... Exatamente, algo a que você tem que natureza, cuidar. né? Às Isso, vezes a a pessoa natureza. tem energia, assim, enfim. Isso, perfeito. A mente, você tá sempre cuidando da sua saúde mental, tá sempre estudando, se desenvolvendo, e o corpo, que é o físico, né? Então, você tá Exatamente. fazendo uma atividade física e tudo mais. É o Exatamente. triângulo de Freud, né? E entender o porquê das coisas. Então, precisa desenvolver inteligência emocional, precisa entender o seu propósito. Porque se você souber isso, é aquilo que a gente já tinha comentado. Você vai entender o porquê das dores que estão aparecendo, dos Exatamente. problemas. Exemplo. Eu vi isso no Instagram do Wendel Carvalho. Ah, Que ele tava falando assim, você tá pedindo paciência pra Deus, Deus não vai te dar paciência, ele vai te dar uma pessoa ferrada pra você Exatamente. desenvolver a sua paciência. Exatamente. Isso Então, aí eu também já vi. Você não vai pedir pra Deus, eu quero isso, ele vai te dar aquilo. Ele vai te dar uma situação pra você aprender a lidar com aquilo. Só que se Exatamente. você não estiver alinhado com o seu propósito, se você não souber o que você realmente quer, você não vai Exatamente. entender o Não porquê vai. de tal pessoa estar na sua vida. Meu Deus, só cai coisa ruim na minha vida. E a lamentação. Isso. Se você não souber lidar, o mesmo problema vai ficar aparecendo pra você de novo e de novo. Até você aprender que aquilo lá foi feito pra você por causa de um pedido que você fez pra Deus, ou seja lá, pra pessoa que você acredita, pra natureza, sei lá. É verdade. Pra você aprender a lidar com aquilo, aí você vai pra frente. Olha aí, ó, o João fez um compilado de tudo. Compiladão. João é maravilhoso. João é maravilhoso. Ó, Te amo. gente, se eu cortei eles aqui, é igual o Faustão. O Faustão, olha. É porque às vezes eu empolgo. Com a Cris tem que ser um episódio de 5 horas, mas hoje não vai estar rolando, que é sexta-feira, 10 horas da noite, eu quero beber. Brincadeira. Mais? Sextou, galera. Sextou. Algum recado, minha noiva maravilhosa? Só agradecer a presença da minha amiga maravilhosa, Cristiele, por ela ter aceitado o convite, ter encarado isso aí, que ela tava com vergonha, né? Como sempre tem encarado
as coisas... O amor está no ar. Enfim, Cris, muito obrigada por ter vindo, por ter aceitado o convite, de verdade. Por mais que você fale assim, gente, o que eu vou fazer lá? Você realmente é uma pessoa que eu admiro muito, que eu sempre me inspirei muito, que realmente me ajudou, assim, a desenvolver essa questão do empreendedorismo, mentalidade. Tipo assim, eu acredito muito em Deus também. Eu acredito que Ele colocou você na minha vida e que se não fosse você na minha vida, acho que nada disso teria acontecido. Ai, agora eu vou chorar. Sandra, não foque em mim. Então, obrigada por ter vindo, pela sua amizade. E é isso. Ai, gente, eu que agradeço. Fico muito grato também por estar conhecendo você um pouco mais. Agora entendo por que a Jéssica fala que você ajuda tanto ela. Não então... foque em mim, Sandra. Obrigado Minha amiga, por você ser fica essa chorando. pessoa aqui que está aqui, né? Transmitindo um pouco mais da sua sabedoria, tudo que você passou. Tenho certeza que vai ajudar muito mais pessoas. Isso daqui é só um mecanismo para você levar sua mensagem para milhões de pessoas. E dominar o Então, mundo. desejo todo o sucesso do mundo para você, que você continue brilhando, né? Iluminando mais vidas como você iluminou da minha mulher linda, maravilhosa. Então, Deus muito obrigado. absoluta. Obrigada, João. Obrigada, Jéssica. Eu tô muito lisonjeada mesmo, que senti um carinho muito grande, né? Tô muito feliz, né, como eu tinha dito, pelo convite. Que Deus abençoe, né, esse projeto de vocês, assim, em todos os aspectos, né, que eu tô vendo que é uma parceria, tanto na parte afetiva, como, né, no profissional também. Se der ruim, você me consola depois. Depois eu te consolo. Aí... Vai dar ruim, não. Vai dar bom, Tá gravado, tá gravado. Ó. Mas assim, ó, gente, só tenho a agradecer mesmo. Deus abençoe, né? Vocês em todos os caminhos, os projetos. E enfim, aí quando tiver assim, vai fazer o podcast de 20 milhões de inscritos. Eu voltarei aqui, gente. Eu voltarei aqui. Ela vai estar aqui como host, que eu acho que eu vou estar aqui mais. Ela vai estar aqui apresentando. Vai estar aqui. Estamos aqui com 20 milhões de inscritos. apresentando cheguei. Cris. Espírito Bravo, que agora é Espírito Cris. Espírito Cris Podcast. Ela mostrou esse canect. Viu, gente? A minha caneca. RP, Galeria do Ouvidor. Vamos lá. Vão lá. Ainda não, porque ainda não fizemos parceria, não. Mas tá chegando. Então... Muito obrigado, galera. Beijão para todos vocês, gente. lindos, maravilhosos. Até a Continuem próxima. empreendendo, seguindo seus sonhos. Obrigado, Cris, mais uma vez. Obrigado, minha noiva linda, maravilhosa. Obrigada, noiva amiga. dele. Ele não me Obrigado, conhece. noiva. Obrigado, Há 12 noiva anos. dele. Então é isso, até Obrigada, o próximo ele. episódio. Até mais. Au! Já fez.